Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Minha Casa dos Horrores, parte 49. Capítulo 667. Uma criança sem sombras 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. O cigarro familiar evocou a memória de Shen-Jae. Ele nunca foi uma pessoa excessivamente sentimental, mas naquele momento seus passos desaceleraram até parar. Quantas coisas vocês estavam escondendo de mim para me abandonar e vir para um lugar tão perigoso sozinhos? Shen-Jae bateu na porta, mas não houve resposta, então ele gritou suavemente. Tem alguém aqui? Ao terminar de dizer isso, um suspiro de surpresa agradável veio de dentro da sala. Chefe Shen. A fechadura de ferro atrás da porta deslizou e o intrincado sistema de fechadura começou a se mover. Depois de muito tempo, a porta que parecia tão normal por fora finalmente se abriu. Fan Chong vestido de pijama estava atrás da porta. Havia sinais de lágrimas em seu rosto. Quando esse sujeito acima do peso, com mais de 100 quilos, viu Shen-Jae, ele correu até ele, preparando-se para enterrar Shen-Jae com um abraço de urso. Por favor, controle-se. Shen-Jae deu um passo para trás. Ele podia ver o quão animado Fan Chong estava. Eu sabia que você viria. Chefe Shen, você não tem ideia de quão perto eu estava de não poder vê-lo novamente. A voz de Fan Chong começou a falhar quando ele contava sua história. Ele tinha muitas coisas para contar a Shen-Jae, mas não sabia por onde começar. Ele andava de um lado para o outro na sala, as dobras de gordura em sua barriga estremecendo a cada passo. Acalme-se primeiro. Você está com seu telefone? Conversamos ao telefone há várias horas, então deixe-me verificar seus registros telefônicos. Shen-Jae estava testando Fan Chong. Quando Fan Chong desapareceu, ele deixou cair o telefone dentro do quarto. Na verdade, foi Fandad quem pegou o telefone de Fan Chong e teve uma breve conversa com Shen-Jae. Não o tenho comigo. Estava com muita pressa quando tentei escapar e deixei cair o telefone no meu quarto. Fan Chong apontou para seu pijama extra grande que não vinha com bolsos. Shen-Jae assentiu e olhou para dentro do quarto. Este era um quarto normal de aluguel. Havia camas, mesas e ventiladores elétricos. Não havia nada que chamasse a atenção de Shen-Jae. Por que você estaria se escondendo em um lugar como este? Quem te trouxe aqui? Shen-Jae estava com a impressão de que Fan Chong havia sido sequestrado pela sombra, mas pelo que parecia, não parecia ser o caso. Honestamente, tenho dificuldade em acreditar no que aconteceu. Fan Chong empurrou seu corpo enorme para o lado e caminhou até a janela. Este é o porão subterrâneo. Qual é o sentido de construir uma janela na sala? Isso é algum tipo de auto-hipnose? Shen-Jae agarrou o martelo com força e parou na porta, com medo de que isso pudesse ser uma armadilha. Ela me trouxe aqui. Fan Chong puxou as cortinas grossas. A parede de cimento do lado de fora da janela tinha uma pintura feita com giz de cera barato. Havia uma montanha, um rio, um sol sorridente, flores que nunca murchariam e uma família cheia de sorrisos. O olhar de Shen-Jae seguiu o movimento da cortina antes de pousar no canto do parapeito da janela, onde uma garotinha estava sentada. Ela estava com um vestido vermelho, olhando para a pintura na parede de cimento como se fosse algum tipo de arte eterna. Xiaobu. Esta não foi a primeira vez que Shen-Jae viu essa garota, mas toda vez, o sentimento que ele recebia dela era completamente diferente. Às vezes ela vinha com um aviso, outras vezes com distanciamento, e dessa vez havia um certo desamparo. Foi ela quem me arrastou quando estávamos ao telefone mais cedo. Os olhos de Fan Chong se contraíram como se ele ainda estivesse com medo quando pensou no que aconteceu então. Esta noite não foi meu irmão mais velho que voltou para casa, foi outra pessoa. Ainda tenho dificuldade em acreditar. Não percebi nada fora do comum e compartilhei o mesmo quarto com ele por tanto tempo. Seu irmão mais velho foi substituído pela sombra? O que Fan Chong disse correspondia às suspeitas anteriores de Shen-Jae. Foi isso que Xiaobu lhe disse? Sim, meu irmão não voltou para casa esta noite e estou preocupado com ele. Fan Chong sentou-se na cama e a velha estrutura da cama rangeu sob seu peso. Parecia que a coisa poderia desabar a qualquer momento. Comparada ao seu tamanho, a cama parecia tão pequena. Essas camas parecem ter sido preparadas para crianças, explicou Fan Chong enquanto olhava furtivamente para Xiaobu. Ele estava preocupado com a possibilidade de danificar a cama também. Preparado para crianças? Shen-Jae captou com sensibilidade o termo-chave que Fan Chong usou. No telefone, você me disse que depois de terminar o jogo, Xiaobu entrou neste prédio. O que há de tão especial nesse prédio? Não parece tão diferente de outros prédios na cidade de Livan, quer você olhe para o interior ou para o exterior. Não tenho certeza, mas também ouvi isso de Xiaobu. Muitos anos atrás, uma epidemia varreu a cidade de Livan, e este foi o único prédio que foi evitado pelos infectados. Apenas prédio evitado pelos infectados? O que você quer dizer? Shen-Jae ainda não entendeu direito. É uma longa história. Você entenderá tudo quando terminar o jogo de Xiaobu. O jogo usa a cidade de Livan como cenário e réplica perfeitamente o que aconteceu na cidade de Livan na época. Fan Chong havia concluído todas as missões secundárias, então ele estava familiarizado com todo o enredo. A natureza humana é algo muito complicado. Pode brilhar como sol para trazer calor e conforto aos fracos e indefesos, mas também pode ser um abismo escuro, escuro e frio, perigosamente sem fundo. A fonte da epidemia foi o Hospital Livan.
Os médicos ficaram perplexos e não puderam fazer nada para impedir a propagação da doença. Alguns dos pacientes sabiam que não durariam muito neste mundo, então alguns deles tiveram a ideia de se vingar. Eles contaminaram vários dispositivos médicos e alimentos com o próprio sangue e logo a doença começou a se espalhar. Primeiro, eram principalmente os outros pacientes, mas, eventualmente, pegou os médicos antes de se espalhar para metade da cidade de Livan. A epidemia continuou a crescer e as pessoas viviam em constante medo. Muitos que contraíram a doença contraíram sintomas como se tivessem enlouquecido. Mesmo que não tenham cometido assassinato direto, muitas pessoas inocentes morreram por causa deles, então, na realidade, eles não eram tão diferentes dos verdadeiros serial killers. Na época toda a cidade de Livan foi lançada no caos, e o único oásis sereno era este mesmo edifício. Antes de ser reconstruído, o prédio já foi um orfanato. O desenvolvedor pensou que haveria um rápido desenvolvimento no leste de Jiujian, então eles compraram o terreno e construíram novos prédios de apartamentos. Na época, eles fizeram promessas maravilhosas. Eles reservariam parte das novas casas para os órfãos e funcionários do orfanato para garantir que as crianças tivessem um lugar para ficar. No entanto, depois que os prédios foram construídos, o suposto orfanato ficou limitado apenas ao porão do primeiro e segundo andares. Durante o auge da epidemia, todos os funcionários do orfanato proibiram as crianças de sair. Então eles foram guardar a passagem que levava ao subsolo. Eles tomaram a decisão de impedir qualquer pessoa de entrar no orfanato, inclusive eles próprios. Um dia e uma noite depois, a ajuda chegou. Ninguém sabia ao certo o que realmente aconteceu e não havia informações sobre isso online. No jogo foi apenas afirmado que todos os órfãos foram resgatados e nenhum deles foi infectado. Neste ponto da história, a voz de Fan Chong começou a assumir um tom diferente. Honestamente, tenho muito respeito pelos funcionários do orfanato. Eles são possivelmente a única força do bem que a cidade de Livan tinha. Os seres humanos eram uma espécie interessante. Mesmo no ambiente mais feio e sujo, algumas ainda poderiam florescer nas mais belas flores. Não admira que outros edifícios estejam cheios de manchas em forma humana, mas este edifício é tão limpo. Shenji tinha a resposta para uma das perguntas em seu coração, mas isso só levou a mais perguntas. Mas como é que Xiaobu veio a este lugar no final do jogo? É porque deveria representar sua bondade? Todos os empurradores da porta estavam envoltos no mais profundo desespero. A autossalvação era algo quase impossível. Você deveria ter notado os cartazes nos corredores subterrâneos, certo? Uma das missões secundárias do jogo envolvia um jovem marido e mulher que chegaram à cidade de Livan. Eles procuraram Xiaobu e construíram um refúgio para Xiaobu com este edifício. Fan Chong tentou desesperadamente lembrar as últimas cenas do jogo de Xiaobu. Eles queriam ajudar Xiaobu, mas em troca, Xiaobu teve que prometer fazer-lhes um favor. Que tipo de favor? Shenji sabia que o jovem casal em questão não era outro senão seus pais. Os conhecidos cigarros e os cartazes da casa assombrada por toda parte apontavam para esse fato inegável. Somente seus pais seriam desavergonhados o suficiente para carregar os posteres da casa assombrada aonde quer que fossem. Sim. Fan Chong virou-se para olhar para Xiaobu. Não vendo nenhuma resposta de Xiaobu, ele continuou. Eles desejavam que Xiaobu se tornasse a sombra de seu filho. Por favor, explique isso em detalhes. Shenji estreitou os olhos. Você viu as fontes usadas no jogo, elas são incrivelmente difíceis de ler. Acredito que a mensagem era que a sombra de seu filho desapareceu, então eles desejavam que Xiaobu pudesse se tornar a nova sombra de seu filho. Eu sei que é muito difícil de acreditar, mas é exatamente isso que o jogo dizia. No jogo, Xiaobu não concordou com seus termos imediatamente. Portanto, eles construíram este refúgio na cidade de Livan. Depois que Xiaobu tomou sua decisão, ela deveria vir a este lugar para esperar por eles, e então eles ajudariam seu acordo com a sombra. Fan Chong realmente não entendeu as palavras que saíram de seus lábios e não tinha ideia de quão impactantes essas palavras foram para Shenji. Para transformar um espectro vermelho em uma sombra, sim, esta é realmente uma ideia que só eles tiveram. Agora que Xiaobu entrou no refúgio, significava que a garota estava disposta a se tornar a sombra de Shenji. No entanto, seus pais não apenas não cumpriram a promessa de lidar com a sombra, mas também desapareceram. Tudo isso fez Shenji se sentir estranho perto de Xiaobu. Ele não sabia como enfrentá-la. Bem. Contanto que a sombra seja morta, não importa pelas mãos de quem, a promessa deve ser considerada concluída. Entrando na sala, Shenji foi até a janela. Xiaobu não parecia ter mais de 8 anos. O vestido vermelho que fluía como sangue formava um grande contraste com sua pele surpreendentemente pálida. Apenas chegar perto da garota fez com que Shu Yin provocasse um grande aviso. Ela parece muito poderosa. Esta foi a primeira vez que Shenji lidou com uma porta que ficou fora de controle. Ele não tinha ideia de que tipo de influência recairia sobre o empurrão da porta quando a porta ficasse fora de controle, mas com base no que ele sabia, o empurrão da porta parecia ficar mais forte quando isso acontecesse. As pessoas que lhe fizeram essa promessa foram meus pais. Eu sou a criança que perdeu a sombra. Ao ouvir isso de Shenji, os cílios da garota que estava se afastando se moveram. Ela se virou lentamente e uma presença sufocante tomou conta de Shenji. Isso, o vestido vermelho flutuou ao vento. Xiaobu estava com falta de braços e pernas. Havia uma grande lacuna faltando no local onde seu coração deveria estar.
Esta criança é uma réplica perfeita daquela porta. Além da cabeça que foi representada pelo coração, todas as outras partes que faltam representam perfeitamente a porta. Olhando para a garota em silêncio, Shenji finalmente entendeu por que Xiao Bu entraria voluntariamente no refúgio. Ninguém se ofereceria para abrir mão de sua liberdade. Ignorando o aviso de Shuyin, Shenji deu outro passo à frente. Seu coração estremeceu com uma leve dor. Não estou aqui para qualquer tipo de promessa. Você está gravemente ferido e confio que não serei capaz de entender nenhuma fração de sua dor, por isso não ficarei na sua perspectiva para lhe fornecer um consolo vazio. Sei que as palavras devem soar vazias, mas uma promessa é uma promessa. Vou ajudá-lo a lidar com a sombra para que você nunca mais fique sozinho no futuro. Shenji parou diante de Xiao Bu e lentamente se agachou para olhar o rosto inexpressivo na altura dos olhos. A vista fora desta janela é pintada. Depois que a sombra acabar, vou levá-lo para ver o mundo. Iremos aos lugares que você deseja visitar, para ver o mundo que está esperando por você. Shenji não mencionou o favor. Ele não iria fazer de Xiao Bu sua própria sombra. Talvez sentindo que Shenji não estava mentindo, Xiao Bu piscou várias vezes. O sangue vazou pelo canto dos olhos e as gotas de sangue se juntaram para formar uma frase. Alguém sem sombra não dura muito neste mundo. Tem certeza de que não quer que eu seja sua sombra? Capítulo 668. Dr. Gao. 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. Sangue vazou da vidraça, contaminando a pintura na parede, fazendo-a parecer mais sinistra do que antes. Mesmo que eu esteja enfrentando a morte, não vou privá-lo de sua liberdade. Além disso, supostamente já vivo sem sombra há tantos anos, mas não tenho sobrevivido muito bem? Existe uma solução para cada problema e tenho certeza de que existem outras maneiras de resolver esse problema. Shenji era uma pessoa otimista. Mesmo que ele não fosse particularmente bonito, havia algo nele que atraía a atenção de outras pessoas, dando às pessoas próximas a ele alguma aparência de esperança. A expressão no rosto de Xiao Bu não mudou. O sangue na parede repetia essa pergunta de novo, como se ela estivesse tentando ter certeza de que Shenji havia pensado nisso. Para aqueles que foram repetidamente feridos, prefeririam sofrer mais dor do que optar por confiar em outras pessoas. Isso porque eles perceberam que o sentimento quando alguém percebia que sua confiança havia sido perdida era muito maior do que a dor de uma faca cortando seu corpo. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Você conheceu meus pais, eles lhe contaram alguma coisa? Como o que planejavam fazer a seguir? O lugar para onde poderiam estar indo? No início, Shenji investiu tudo o que tinha na casa assombrada porque queria manter a única coisa que seus pais deixaram para ele. Ele queria protegê-lo com tudo o que tinha. Procurar por seus pais havia se tornado seu objetivo. Então agora que uma pista estava diante de seus olhos, ele iria agarrá-la com força. Xiao Bu parecia saber que Shenji faria tais perguntas. Mais sangue vazou pela janela e outra frase sangrenta apareceu na parede. Eles não me disseram diretamente para onde estavam indo, mas mencionaram o Hospital Central Xinhai durante a conversa. O Hospital Amaldiçoado? Uma das 2 missões de 4 estrelas que foram dadas pelo telefone preto. Shenji encostou-se na parede e pensou profundamente. A sombra está relacionada ao feto fantasma, e o desaparecimento dos meus pais está relacionado ao Hospital Central Xinhai. Ambos são cenários de 4 estrelas. Não tenho nenhuma necessidade real de enfrentá-los ainda. Fora isso, o cenário de 4 estrelas em Western Jiujian, Escola da Vida Após a Morte, irá expirar em breve. Depois de deixar a cidade de Livan, devo tentar isso primeiro. Para a missão de teste no telefone preto, a ascensão de uma estrela significou um aumento significativo na dificuldade da missão. Honestamente, Shenji não tinha total confiança de que estava pronto para enfrentar uma missão 4 estrelas. Não importa, ainda não é hora de lidar com essas coisas. Devo me concentrar primeiro no problema em questão. Shenji se moveu em direção a Xiao Bu. Ele já estava muito próximo da garota, mas Xiao Bu não demonstrou nenhum sinal de evasão ou mesmo aborrecimento. Isso fez com que Fan Chong, que estava assistindo de lado, suasse profusamente. Afinal, aquele era um verdadeiro espectro vermelho. Meu pai deixou alguma informação com você sobre a sombra? Algo como sua fraqueza, ou algo semelhante? Shenji queria obter mais informações de Xiao Bu, mas a reação de Xiao Bu lhe deu mais decepção. O sangue na parede começou a se mover novamente antes de mudar para formar aquela sentença fatídica. Alguém sem sombra não dura muito neste mundo. A criança deve saber mais do que está dizendo. Eu me pergunto por que ela se recusa a confessar tudo comigo. Shenji se levantou. Fan Chong ficou perplexo quando ouviu Shenji ligar para Xiao Bu, mas depois que ele pensou um pouco, era verdade que o espectro vermelho era de fato apenas uma jovem garota. O que devemos fazer agora? Shenji se virou para Fan Chong. Este último tinha um sorriso desamparado no rosto. Não me pergunte. A pergunta que você me fez antes é aquela que normalmente dirijo a você. Fan Chong já havia contado a Shenji tudo sobre o jogo, agora ele precisava que Shenji tomasse a decisão. Essas manchas humanas são um grande obstáculo. Comparadas aos espectros, elas são mais como mais intenções que são cultivadas propositalmente por alguém. Elas são feitas de pura intenção maligna e não há mais nada de humano nelas. Essas coisas não tinham valor algum para eles. Espectros poderiam ser afetados caso entrassem em contato com as manchas, então Shenji não estava disposto a deixar seus funcionários assumirem esse risco. Um espectro pode consumi-los e digeri-los. Quanto mais forte o espectro, mais maldições ele pode consumir sem sequer ser afetado.
Se essa for sua preocupação, posso ajudá-lo a abrir o caminho. O sangue na parede moveu-se para formar esta frase. Xiaobu encontrou a solução para lidar com as manchas humanas. Um pequeno número de maldições pode ser suprimido. Apenas um grande número de maldições afetará negativamente o espectro. Você os chama de maldições? Por alguma razão, Shenji se lembrou do cenário de 4 estrelas dado pelo telefone preto, o hospital amaldiçoado. O pensamento que permanece após a morte pode se transformar em muitas coisas diferentes. Espíritos persistentes, maldições, o sobrenatural e assim por diante. Essas manchas são maldições, construídas puramente por má sorte e más intenções. O que acontecerá se um espectro consumir muitas maldições e assimilar a maldição? Shenji perguntou. Eles se tornarão uma nova maldição. Quanto mais forte o espectro, mais sinistra será a maldição na qual eles se transformarão. O sangue na parede continuava mudando. Xiaobu não falou uma palavra e manteve esse método para se comunicar com Shenji. Algo como uma maldição pode ser controlado? Com base no que você disse, essas maldições arruinarão tudo à vista deles. Elas não podem ser manipuladas, mas de alguma forma, a sombra conseguiu fazer exatamente isso. Como ele fez isso? Não tenho ideia. Talvez a sombra tenha seu próprio método, ou talvez a própria sombra seja uma maldição. As palavras sangrentas na parede deixaram Shenji com outro choque. A sombra em si pode ser uma maldição? Quanto mais Shenji pensava sobre isso, mais provável se tornava. Seus pais não teriam perdido sua sombra sem motivo. Ele provavelmente foi amaldiçoado quando era jovem, e então seu pai de alguma forma canalizou essa maldição para sua sombra. No entanto, ele não compartilhou suas especulações com os outros, ele as guardou para si mesmo. Se a sombra em si é uma maldição, então deve ficar claro porque ele escolheu a cidade de Livan como seu covil. Ele quer fazer uso da profunda maldição e do ressentimento enterrado sob esta pequena cidade. A maldição era o trunfo da sombra e foi o problema que bloqueou o caminho de Shenji. Você não precisa ficar muito preocupado com isso. Até mesmo a maldição é incapaz de se controlar, então o controle que a sombra tinha sobre ela é mais provavelmente algum tipo de gatilho. Ela não conseguiu manipular a maldição de acordo com o desejo de seu coração. Eu disse a você antes, a maldição é feita de puro mal. Eles atacarão tudo que estiver à vista até que tudo se transforme em uma maldição. Há muitas coisas estranhas na cidade de Livan. Eles devem ser capazes de nos ajudar a distrair parte da agressão. Então, só precisamos sair da cidade de Livan antes que tudo acabe. Se transformou na maldição. Shenji olhou para as palavras sangrentas na parede e as emoções em seus olhos suavizaram. Como Xiaobu estava disposto a se comunicar tão abertamente com ele, isso significava que o relacionamento deles estava se aproximando. Tudo bem, devemos sair deste lugar primeiro. Decidiremos o que fazer assim que avaliarmos o que está acontecendo lá fora. Dentro da sala, Fan Chong estudou Shenji e Xiaobu e a gordura em seu corpo continuou tremendo. Ele sabia que Shenji era um aliado, mas não conseguia afastar o medo de seu coração. A visão que ele estava vendo era muito peculiar. Um homem segurando uma arma do crime ao lado de um espectro vermelho sem seus membros. O espectro não disse uma palavra, e o homem continuou lendo as mudanças nas palavras sangrentas na parede com bondade e gentileza nos olhos. Como entrei nessa bagunça? Só quero ir para casa. Com Shenji liderando o caminho, o grupo chegou ao elevador. Há tantos quartos aqui. Temos certeza de que não perdemos nada? Olhando para as portas fechadas, Shenji perguntou com um sorriso no rosto. Xiaobu, você ficou aqui por tanto tempo. Você fez amizade com os vizinhos? Podemos trazê-los conosco. Xiaobu balançou a cabeça. Ela ainda precisava de tempo para se acostumar com a bondade aberta de Shenji. Shenji apertou o botão para chamar o elevador. Assim que a porta se abriu, as mãos de Fan Chong fecharam o nariz e os lábios. O interior do elevador estava cheio de sangue e marcas de facas, e o grupo anterior havia desaparecido completamente. Está tudo bem, você vai se acostumar. Shenji não tinha ideia do porquê ele diria isso para consolar Fan Chong. Os poucos entraram no elevador. Eles lentamente alcançaram a superfície, mas os sons estranhos da superfície já haviam desaparecido. Voltando ao primeiro andar, quando as portas do elevador se abriram, Shenji se armou com o martelo. O saguão estava estranhamente silencioso. Não houve gritos ou gritos de socorro. Estranhamente, também não havia poça de sangue ou cadáveres. Onde estão todas as pessoas? Shenji usou sua visão yin-yang para olhar ao redor. A névoa de sangue ficou ainda mais fina do que antes. Ocasionalmente, ele vislumbrava sombras vagando pelas ruas e todas elas se moviam na mesma direção. Algo está atraindo essas manchas humanas. Todas as maldições estão se movendo em direção à porta. Xiaobu ainda não havia dito uma palavra. Ela ergueu o braço e as palavras coagularam literalmente na névoa no ar. Como empurradora da porta, ela era a verdadeira dona da névoa de sangue, mas ela foi levada à força pela sombra. Quanta névoa você consegue retirar da sombra? Um plano começou a se formar na mente de Shenji. Cerca de metade. Meus membros e cabeça estão escondidos pela sombra fora da cidade de Livan. Está fora do território que posso influenciar. Além disso, a sombra está em posse do meu coração, e ele deseja usar esse coração para controlar a porta. Cada palavra pulsava com a dor de Xiaobu. Os leitores, Shenji e Fan Chong, sentiram o coração doer ao conhecer a história dela.
Não admira que a sombra tenha construído o apartamento fantasma fora da cidade de Livan. A cidade de Livan é usada para coletar desespero e emoções negativas, enquanto a residência Mingyang é usada para suprimir Xiaobu, para fazer com que Xiaobu siga suas ordens. Ele com certeza resolveu os detalhes. Shen Jie disse a Xiaobu para parar de controlar a névoa de sangue por enquanto para que eles não atraíssem a atenção da sombra. Alguns dos meus amigos deixaram a cidade de Livan para procurar o apartamento fantasma. Acredito que eles retornarão com seus membros e cabeça em pouco tempo. Depois disso, você deve surpreender a sombra com seu retorno e trabalharemos juntos para derrotar a sombra. O plano de Shen Jie era provável, mas Xiaobu não parecia tão otimista. Você é incapaz de matá-lo. Por quê? Shen Jie pressionou para descobrir o motivo, mas Xiaobu não respondeu. Não importa o que Shen Jie perguntou depois disso, Xiaobu parou de responder. Os poucos caminharam pelas ruas da cidade de Livan. Xiaobu estava muito familiarizado com o layout da cidade de Livan. Esta foi a porta que ela abriu, então, teoricamente falando, o mundo atrás da porta foi formulado a partir de sua memória. Com a ajuda de Xiaobu, Shen Jie e Fan Chong evitaram todas as armadilhas perigosas e chegaram à área residencial de Fan Chong. Cerca de 80% da névoa de sangue da pequena cidade estava reunida lá, e o mais assustador era que as maldições que se acumularam por sabe-se lá quanto tempo na cidade de Livan também estavam presentes dentro da névoa de sangue. Eles se transformaram em fios pretos para se enredarem em torno de uma figura que estava parada no meio da névoa de sangue. Os fios pretos acorrentaram a figura ao chão, recusando-se a deixá-lo dar mais um passo. Xiaobu, quantas maldições um espectro vermelho pode suportar? Shen Jie estava com medo de que Xiaobu não respondesse, então ele acrescentou. O homem que está lutando contra a sombra agora pode ser considerado a presença mais assustadora entre os espectros vermelhos. Certa vez, ele suportou todas as emoções negativas atrás da porta sozinho. Uma presença como essa poderia resistir às maldições acumuladas reunidas na cidade de Livan? Xiaobu balançou a cabeça. Não, mas ele deve ser capaz de resistir às maldições por um longo período de tempo. Entendido. Shen Jie acenou para Fan Chong segui-lo. Então, vamos deixá-los lutar por enquanto. Só vamos nos esconder e assistir do lado de fora? Fan Chong estava confuso. Eles estão presos em um impasse. Esta deve ser a oportunidade perfeita para nós. Seja para escapar ou para lançar uma emboscada, deveríamos estar fazendo alguma coisa. Shen Jie veio com promessas de matar a sombra, mas assim que chegaram ao local, Shen Jie olhou em volta e sugeriu que encontrassem um lugar para se esconder. Isso não parecia certo. Faremos nossa jogada depois que eles terminarem a luta. Esses dois têm acesso a muitos segredos. Não devemos baixar a guarda. Além disso, quanto mais tempo eles prolongarem isso, melhor será para nós. Assim que encontrarmos as peças que faltam na porta, teremos vantagem. Nós atacaremos então. Shen Jie olhou para a névoa de sangue que se reuniu ali. Nenhum deles pode ser chamado de aliado. Portanto, a única solução de vitória é derrotar os dois. Você planeja derrotar os dois ao mesmo tempo? Fan Chong segurou seu coração. Ele não se atreveu a fazer mais perguntas. As coisas estavam saindo rapidamente de sua compreensão. A sombra é capaz de contestar o poder do Dr. Gao usando a névoa de sangue e as maldições enterradas na cidade de Livan. Se ele não possuir nenhum outro trunfo, ele deverá ser o primeiro a cair. Shen Jie entendeu que a maldição precisava de algum tempo para funcionar sua magia maligna e nessa abertura, o Dr. Gao deveria ser capaz de derrubar a sombra. A sombra. Dr. Gao? Parece que você conhece os dois. Fan Chong não esperava que Shen Jie respondesse e manteve sua voz num sussurro baixo. O panfleto da Sociedade de Histórias de Fantasmas estava em Shuyin, mas o Dr. Gao provavelmente sentiu a aproximação do panfleto e ficou mais violento. No Oceano Vermelho Sangue, as correntes continuaram a atacar, criando ecos consecutivos de clangores metálicos. Como o Dr. Gao se tornou tão forte? O que ele experimentou atrás da porta? Ele consumiu muitos espectros vermelhos? Shen Jie não conseguiu entender. Quando ele estava na Vila do Caixão, o fantasma dentro do poço também ficou tremendamente forte depois que ela entrou pela porta, mas ela era diferente do Dr. Gao. Tudo que ela queria era renascer como humana, então ela não se concentrou completamente em ficar mais forte. Enquanto ele estava se concentrando em resolver esse mistério, o telefone de Shen Jie vibrou de repente. Ele rapidamente tirou para ver. Era uma mensagem não lida. É de Tong Tong. Eles conseguiram. Contudo, depois de ler a mensagem, tudo que Shen Jie pôde fazer foi franzir a testa. Houve apenas uma mensagem curta. Tantas crianças. Rápido, venha. Parece que algo aconteceu lá. Shen Jie guardou o telefone. Sem perder tempo, ele chamou Fan Chong e Xiaobu. Eles correram em direção aos arredores da cidade de Livan. Assim que Shen Jie tomou essa decisão, o mar de sangue atrás deles explodiu de repente. Uma sombra que parecia suspeitamente com Shen Jie deslizou para longe, correndo em direção ao apartamento fantasma na periferia da cidade de Livan. A névoa de sangue se dispersou e a voz que parecia vir do próprio inferno ecoou nos ouvidos de todos. Shen Jie, o jaleco branco do médico estava completamente tingido de vermelho, e o vermelho era ainda mais brilhante que o sangue. Pesadas e grossas correntes pretas enrolavam-se em torno do casaco branco. A parte inferior do corpo do homem estava se dissolvendo em sangue vermelho escuro. Ele estava gravemente ferido, mas não parecia registrar a dor. Olhando lentamente para cima, seus olhos que antes estavam cheios de brilho estavam agora completamente vermelhos.
Shenji e a sombra foram refletidos em suas pupilas. Shenji, Dr. Gao. Ganhando velocidade, Shenji correu pela distância. Parece que ele perdeu a cabeça, mas como ele conseguiu se lembrar em sua condição? É porque deixei uma impressão muito profunda nele? Um leitor dedicado, Ren Arcadia, criou um wiki para o romance. Eles fizeram um trabalho muito bom, então se algum de vocês quiser conferir algumas informações anteriores, dê uma olhada. https://musesofhorrors.fandom.com. Além disso, se algum de vocês quiser colaborar com eles no projeto ou apenas discutir o romance, entre em nosso servidor Discord. https://discord.gg/i9n8kv3 capítulo 669. Em 2 Rush, 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. A sombra recuou, indo em direção aos arredores da cidade de Livan. Dr. Gao sofreu todas as maldições e sua condição também não parecia tão boa. A névoa de sangue se dispersou e o vestido que Xiao Bu usava ficou mais brilhante. Ela inclinou a cabeça para o lado para estudar Shenji. Ela sentiu que seguir esse homem poderia melhorar sua sorte. Vamos! Shenji carregou suas 2 malas grandes e começou a correr. Fan Chong foi o mais azarado do grupo. Devido ao seu tamanho, toda aquela corrida estava literalmente matando. Espere por mim. Fan Chong agarrou seu coração. Naquele momento ele teve uma súbita clareza sobre como o destino às vezes funcionava de maneira engraçada. A última vez que ele correu como se sua vida dependesse disso foi na casa assombrada de Shenji e desta vez, ele estava fugindo com o próprio homem. Por favor, não pare. Não importa o que aconteça. Vou procurar um carro ou algum tipo de transporte para você. Shenji correu pelas ruas por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar nenhum meio de transporte que pudesse usar. Sem outra opção, ele teve que parar e dizer a Xiao Bu, quando o médico começar a nos perseguir, preciso que você leve Fan Chong para algum lugar onde vocês dois possam se esconder com segurança enquanto eu levo o médico embora. Mas tente não ficar muito longe de mim, ainda precisarei de sua ajuda para lidar com a sombra mais tarde. Shenji já estava na metade da cidade quando o Dr. Gao, cuja parte inferior do corpo estava se dissolvendo, começou a se mover. As correntes surgiram através da neblina, emitindo um som agudo ao baterem nos prédios ao redor. Shenji, o par de olhos vermelho sangue, olhou para Shenji e a sombra que estava escapando. Talvez a pergunta que lhe passava pela cabeça naquele momento fosse: por que esses dois são tão parecidos? As maldições que surgiram por tantos anos na cidade de Livan quase todas surgiram no corpo do Dr. Gao. Sangue negro continuava jorrando do corpo do bom médico. O sangue estava misturado com substâncias pretas e cinzentas. Se alguém chegasse perto o suficiente, poderia até ouvir o som de algo gemendo dentro da substância. Vendo a condição do Dr. Gao, Shenji estremeceu de medo. O trunfo da sombra com certeza é outra coisa. Se o Dr. Gao não aparecesse, então seríamos eu e meus funcionários que sofreríamos a maior parte da maldição. Se fosse esse o caso, mesmo que eu conseguisse matar a sombra, provavelmente perderia mais da metade dos meus funcionários. Havia um limite para o número de maldições que um espectro poderia digerir. Se ultrapassasse o limite, o espectro se transformaria em uma nova maldição. Além disso, depois de digerirem a maldição, as emoções negativas em seus corações seriam amplificadas e trazidas à tona. Quando isso acontecesse, teria sido impossível para eles manterem um emprego na Casa Assombrada. Sem os atores, Shenji teria que fechar temporariamente todos os cenários subterrâneos da Casa Assombrada. Se a Casa Assombrada não funcionasse corretamente, influenciaria negativamente o Parque Novo Século. Durante este período importante em que o Parque Futurista estava prestes a abrir, isto poderia tornar-se a gota d'água que quebrou as costas do camelo. Superficialmente, tudo poderia parecer que estava melhorando, mas apenas Shenji sabia da dificuldade envolvida nesse processo. Se ele fosse descuidado, todo o esforço que ele havia feito antes disso viraria fumaça. A sombra optou por recuar e correr em direção ao apartamento fantasma, o que significa que o grupo de Tong Tong obteve algo muito importante para a sombra. Isso também pode ser visto como uma boa notícia para mim. Shenji viu tudo que pudesse desacelerar a sombra como uma coisa boa. Atrás dele, o Dr. Gao iniciou sua perseguição. No entanto, a situação do homem só poderia ser descrita como estranha. Shenji não tinha ideia do porquê do Dr. Gao ter tanta insistência em persegui-lo. Não esclarecemos isso antes de ele decidir cometer suicídio? Até prometi ajudá-lo a cuidar de sua filha, Gao Rushue. Quando estava vivo, o Dr. Gao já estava à beira de perder a cabeça. Agora que ele estava morto e enredado pelas maldições de uma pequena cidade, é claro, Shenji não iria ficar para conversar com o homem. Não há tempo para elaborar um plano. Vou atrair todos para o apartamento fantasma. Se houver uma briga, o apartamento fantasma será destruído. De alguma forma, terei que arruinar o plano da sombra. Com Shenji liderando o caminho, o Dr. Gao e Xiao Bu se moveram em direção ao apartamento fantasma. A sombra percebeu isso e ficou furiosa. Ele sabia que Shenji estava na cidade Livan, mas não percebeu que o verdadeiro alvo do Dr. Gao era Shenji. Sentindo um forte ressentimento, Shenji olhou ao redor e viu a sombra se movendo pela rua adjacente à dele. Apontando para trás dele, Shenji fez um sinal para a sombra. Você adivinhou corretamente. Fui eu quem o trouxe até aqui. A sombra cerrou os dentes de raiva, mas ele sabia que Shenji tinha a proteção de um espectro vermelho. Ele não seria capaz de derrubar Shenji em um curto período de tempo.
Portanto, ele decidiu adotar a tática de não ver nenhum demônio, enquanto aumentava a velocidade para correr para o apartamento fantasma. Parece que Tong Tong e os caras realmente criaram um grande problema para a sombra. Shenji sinalizou para Xiao Bu e Fan Chong seguirem em frente. Ele correu o mais rápido que pôde, tentando seguir a sombra. Logo, uma visão estranha apareceu na cidade de Livan. Como culpado, a sombra foi perseguida por um homem vivo carregando 2 sacolas como se tivesse acabado de voltar de uma maratona de compras. Aquele homem foi seguido por um louco espectro vermelho, e no final desta estranha procissão estava um homem gordo que parecia que ia desmaiar a qualquer momento por falta de ar e uma menina que não tinha braços e pernas. A sombra estava muito preocupada com o apartamento fantasma para se preocupar com Shenji. Então, para um observador externo, parecia que Shenji estava perseguindo a sombra. O apartamento fantasma estava localizado na residência Mingyang, fora da cidade de Livan. Quando Shenji chegou ao limite da cidade de Livan, ele pôde sentir muito claramente que a névoa de sangue havia engrossado. A névoa de sangue fora da pequena cidade parece ser diferente daquela dentro da cidade. Parece haver algo extra nesta névoa. Shenji usou seu coração para sentir essa névoa estranha e sentiu como se algo estivesse chamando seu nome do lado oeste. Ele olhou naquela direção e entendeu que em algum lugar ali havia o Parque Novo Século. A sombra não deu muito tempo a Shenji para parar e pensar. Ele atravessou a rua sem trânsito e correu para a área residencial. A névoa de sangue cobriu seus rastros e assim, a sombra desapareceu diante dos olhos de Shenji. A sombra havia desaparecido, mas o Dr. Gao ainda seguia Shenji. Ele tinha que descobrir uma maneira de distrair a atenção do médico. Shenji se virou para olhar. Um dos olhos do Dr. Gao ficou vermelho escuro. Intermináveis fios pretos entrelaçados com vasos sanguíneos fluíam de seus olhos como lágrimas cor de cinza. Dr. Gao está se tornando cada vez mais estranho. Xiao Bu disse uma vez que um espectro será assimilado pela maldição quando consumir muitas maldições, e quanto mais forte o espectro, mais assustadora será a maldição. Se o Dr. Gao for consumido pela maldição, que tipo de maldição esse espectro que era o espectro vermelho mais forte se tornará? Não há mais tempo a perder. Shenji enfiou a mão em sua mochila e gritou o nome de Yan Danian. Você consegue sentir a localização do velho Zhou? Rápido! O velho Zhou viveu nos quadrinhos de Yan Danian por muitos anos e eles compartilhavam um bom relacionamento. Na verdade, Shenji estava apenas tentando. Ele não tinha ideia se funcionaria ou não. A pressão de um espectro vermelho era sufocante. Entendendo a gravidade da situação, o quadrinho na mochila começou a girar sozinho. Então, uma caneta esferográfica colada com fita adesiva transparente começou a desenhar uma imagem na página vazia. O velho Zhou e Mena estavam escondidos dentro de um dos quartos, e do lado de fora da janela ao lado deles. Podia-se ver a estação rodoviária que margeava a cidade de Livan. Então, eles estão aqui? Shenji inclinou a cabeça para trás para estudar os 4 edifícios da residência Mingyang antes de correr em direção ao que estava mais à esquerda. Ele já havia entrado neste prédio com o capitão Yan antes. Ele se lembrou de ter visto a rodoviária por uma das janelas. Neste momento crucial, o espírito da caneta trabalhou junto com Yan Danian para fornecer a Shenji esta importante pista. Convocando Shuin, Shenji entrou correndo no prédio. Velho Zhou, homens Nan, ele gritou o mais alto que pôde, mas assim que a voz saiu de seus lábios, Shenji percebeu que algo estava errado. O prédio em que ele estava era completamente diferente do prédio da vida real. Na vida real, a residência Mingyang era um projeto abandonado. Algumas janelas nem sequer estavam consertadas e o chão era apenas de cimento e sem decoração. Contudo, o prédio onde Shenji estava tinha um piso limpo e de azulejos com paredes pintadas, e havia até iluminação instalada nas escadas e corredores. A porta que Xiao Bu abriu estava na cidade de Livan, e ela já disse que seu poder não pode chegar a este lugar, então a residência Mingyang não foi feita de acordo com sua memória. Então, por que este lugar é tão diferente de sua condição na vida real? Se não fosse pelo fato do Dr. Gao estar perseguindo ele, Shenji nunca teria entrado em um lugar tão estranho de forma tão imprudente. O mundo atrás da porta era um reflexo do mundo real, a manifestação do pesadelo. Após uma inspeção mais detalhada, ele percebeu que havia várias fotos na parede. Havia crianças, animais e brinquedos diversos. Parecem desenhos de crianças. Isso é tão estranho. Parece a sensação que tive quando entrei no lar infantil de Jiujian pela primeira vez. Não houve resposta do All, Zhou ou Menan. O Dr. Gao estava bem atrás dele. Shenji não achou que fosse sensato subir. Ele ficaria preso lá em cima se o Dr. Gao decidisse bloquear as escadas. Eu deveria limitar minha exploração ao primeiro e segundo andares. Com a condição física atual de Shenji, contanto que ele fosse mais cuidadoso, ele não se machucaria se pulasse do segundo andar, mas não estava confiante de que estaria seguro se pulasse do terceiro andar. O Dr. Gao ainda está bem longe. Sua velocidade está diminuindo. Mas uma coisa boa é que depois que a sombra deixou a cidade de Livan, fica claro que Xiao Bu está ficando mais forte. O vermelho em seu vestido está ficando cada vez mais brilhante. Enquanto Shenji chamava os nomes de Menan e All Zhou, ele entrou no prédio. Sempre que via portas fechadas, sem parar para pensar, ele as cumprimentava com uma martelada na cara. Assim que as portas caíram, a cena atrás das portas surpreendeu Shenji. Não havia fantasmas nem cenas horríveis, apenas algumas crianças desenhando. Seus olhos estavam cheios de inocência, sem saber o que era ódio e dor. Eles seguraram os lápis de cor e olharam para Shenji confusos.
Essas crianças eram como pedaços de papel vazio. Shen-Ge não estava elogiando a inocência deles, mas sentiu como se algo importante tivesse sido tirado deles. Eles haviam perdido algo que tornava os humanos humanos. Estudando-os, parecia que eram mais como fantoches em forma humana. Um criminoso com uma arma assustadora invadiu a sala, mas eles não reagiram de forma alguma. Eles seguraram os lápis com uma expressão vazia em seus rostos, olhando estupefatos para Shen-Ge. A sombra deve ter feito alguma coisa com eles. Shen-Ge sabia que a residência Mingyang era o apartamento fantasma construído pela sombra. Ele tinha a impressão de que o lugar deveria abrigar fantasmas e espectros assustadores. Agora ele percebeu o quão inocente ele era. A sombra não seria gentil o suficiente para permitir que espectros morassem lá. Então os verdadeiros inquilinos da residência Mingyang eram essas crianças que tinham algum valor para a sombra. Algum de vocês viu alguém entrando mais cedo? As crianças não tiveram nenhuma resposta à pergunta de Shen-Ge. Eles olharam para Shen-Ge por um tempo antes de voltarem ao desenho. Parecia que sua faculdade mental havia sido tirada, deixando para trás pinturas simples em suas mentes. E o propósito de sua existência era usar os lápis de cor que seguravam para continuar desenhando essas imagens indefinidamente. Shen-Ge olhou através de vários quartos e todos estavam cheios de crianças estranhas. Na vida real, a residência Mingyang contém muitas bonecas quebradas. Agora que penso nisso, cada uma dessas bonecas provavelmente representa uma vida humana real. Sem tempo a perder, Shen-Ge correu para o segundo andar. Enquanto abria a porta, não parava de chamar o nome de Menan. A imagem desenhada pelo Pen Spirit definitivamente aponta para este edifício. Então significa que All Zou e Menan estão 100% aqui dentro. Nesse caso, por que eles não estão me respondendo? Mesmo que estejam em perigo, eles deveriam ser capazes de me dar alguma resposta, certo? A mensagem que Tong Tong enviou foi uma mensagem SOS. Shen-Ge sabia que algo devia ter acontecido com o grupo deles, mas não esperava que as coisas se tornassem tão complicadas. Shen-Ge derrubou as portas do segundo andar. Elas ainda estavam cheias de crianças. Os membros de Xiaobu estão escondidos nos andares superiores. O Dr. Gao não está muito atrás de mim, e se eu subir as escadas correndo, posso ser bloqueado em ambos os lados pela sombra e pelo Dr. Gao. Quando ele estava hesitando, uma voz veio de repente do quarto andar. Shen-Ge, salve-me. Por favor, salve-me. Não havia muitos que soubessem o nome verdadeiro de Shen-Ge na cidade Livan. Shen-Ge virou a cabeça para olhar e viu Jia Ming enfiando a cabeça para fora da escada até que seu corpo quase caiu. Sua expressão era de extrema dor. Seus olhos estavam vermelhos como se estivessem prestes a saltar de seu crânio. Salve-me. Eles estão todos aqui. Quando Jia Ming falou, outra voz apareceu. Shen-Ge estava muito familiarizado com essa voz, ela pertencia ao inspetor Li. Não suba aqui. Shen-Ge, deixe este lugar imediatamente. Conte tudo o que você viu aqui para o Capitão Yan. Lembre-se, você tem que contar ao Capitão Yan. Não me arraste com você se quiser morrer. Shen-Ge, estamos todos aqui. Traga-nos com você. Por favor, salve-nos. Jia Ming parecia estar sentindo uma dor inexplicável. Ele continuou tentando esticar o corpo para frente. Shen-Ge notou que seu pulso estava algemado e a outra algema estava acorrentada no pulso de Li Zhen. Li Zhen, Jia Ming, Sisi Sors e o resto desapareceram na casa de Fan Chong, mas agora, eles apareceram de repente aqui. Isso despertou suspeitas em Shen-Ge. Normalmente, Shen-Ge continuaria observando por um tempo antes de tomar sua decisão, mas a situação agora era muito singular. O Dr. Gao estava se atualizando e chegaria em breve. Ele não teve muito tempo para pensar e seu corpo subiu instintivamente as escadas. Ele não poderia se importar menos com a vida de Jia Ming, mas precisava salvar o inspetor Li. Há muito tempo atrás, quando Shen-Ge lutou pela primeira vez contra a Sociedade de Histórias de Fantasmas na residência Fangva, esse policial foi de grande ajuda para ele, ajudando-o a ganhar tempo no momento mais crucial. Shen-Ge nunca se viu como um santo, mas ele se lembraria de cada gentileza que fosse dirigida a ele. O inspetor Li mencionou o Capitão Yan anteriormente, mas por que eu contaria tudo o que vi aqui ao Capitão Yan? Ele é realmente mais do que parece? Correndo para o quarto andar, Shen-Ge viu Li Zhen e Jia Ming que estavam detidos. Suas pernas e braços estavam amarrados. Algumas crianças estavam se empurrando para o meio da escada. Assim que as crianças viram Shen-Ge, elas se dispersaram. O que está acontecendo aqui? Cortando as cordas, Shen-Ge ajudou Li Zhen a se levantar. Ele estava prestes a fazer mais perguntas quando mais barulhos estranhos vieram do andar de cima. Erguendo a cabeça para olhar, viu que metade dos corpos da tesoura, do bêbado e do médico já haviam sido empurrados para dentro da escada, e as crianças seguravam as pernas para baixo. Os três estavam no sétimo andar, nem muito perto nem muito longe. A sombra está me forçando a subir, hein? Shen-Ge entendeu instantaneamente a intenção da sombra. Deixe-nos em paz. Você precisa ir embora. Isso é uma armadilha. Gritou o bêbado, e parecia bastante valoroso. Há apenas uma sombra. Ele não poderia ter controlado tantas pessoas ao mesmo tempo. Quando Shen-Ge estava pensando, um grande estrondo veio de fora do prédio. Uma corrente cheia de rostos humanos bateu contra a parede do prédio. Dr. Gao chegou. Segurando seu punho, Shen-Ge convocou Shu Yin. Ele fez o espectro segurar o panfleto e correr para outro prédio para levar o Dr. Gao embora. Você acha que não tenho nenhum outro espectro vermelho além de Shu Yin?
Shenji puxou o martelo e começou a correr para o topo da escada o mais rápido que pôde. Eu me recuso a acreditar que você tem mais trunfos do que eu. Depois de lidar com você, irei me reconectar com meu velho amigo, Dr. Gao. Capítulo 670. Quem é você? 2 em 1, minha casa dos horrores. Vocês dois deveriam ficar aqui. Se alguém cair de cima, lembre-se de pegá-lo. Shenji colocou a mala de viagem com o gato branco no chão e subiu as escadas correndo, empunhando o martelo do Dr. Quebra-Crânios. Tome cuidado. Não importa o quanto o bêbado gritasse, Shenji não parou de se mover. Resgatar pessoas era uma questão de conveniência. Desde que Shenji entrou na cidade Livan, seu verdadeiro alvo era a sombra. Uma entidade que era tão misteriosa, mas que tinha infinitos detalhes conectados a si mesmo. Somente ao apreender a sombra Shenji se permitiria ficar tranquilo. Definitivamente poderei obter muitas informações sobre meus pais da sombra. Antes de entrar na cidade de Livan, ele previu este momento. No entanto, seu plano original era fazer com que o homem sorridente e de salto alto vermelho o ajudasse a explorar o caminho à frente. Infelizmente, a aparição do Dr. Gao desorganizou completamente seu plano. No entanto, de modo geral, a forma como as coisas aconteceram ainda é vantajosa para mim. Do lado de fora do prédio, o Dr. Gao foi atraído por Shu Yin e isso proporcionou a Shenji uma rara oportunidade. O monstro está esperando por você aqui, não suba aqui. Desta vez foi Tesoura quem falou. Sua condição não era tão boa. Manchas desbotadas de sangue apareceram em seu corpo como se os capilares sob sua pele estivessem estourando ao mesmo tempo. Ele está esperando por mim, eu também estou procurando por ele. Shenji correu ainda mais rápido. Atrás dele, o gato branco saiu da bolsa. Ele seguiu de perto Shenji, seu movimento era muito ágil. As crianças no 7º andar obviamente estavam usando o grupo da tesoura como isca para atrair Shenji para cima. Eles receberam ordens muito estritas. Assim que Shenji se aproximou, eles soltaram seus detidos e escaparam imediatamente. Dê-me sua mão. Shenji arrastou a tesoura e o bêbado para algum lugar seguro. Não havia corda, ou qualquer coisa semelhante em volta de seus corpos, mas pela forma como reagiram, parecia que estavam sofrendo uma reação severa a alguma coisa. Seus corpos foram devastados pela dor e eles tiveram dificuldade até para se levantar. Você consegue andar sozinho? Shenji então arrastou o médico para o lado. O veneno do médico não foi curado. Deixe-nos em paz. A razão pela qual a sombra não nos matou é porque ele está planejando nos usar para pesar sobre você. Essa coisa não vai parar até atingir seu objetivo, o médico pronunciou fracamente. Como você consegue formar uma frase completa? Parece que você está se recuperando lentamente. Shenji estava prestes a perguntar o que aconteceu com eles no prédio de Fanchong, mas sentiu algo frio tocar sua nuca. Voltando-se para olhar, a cabeça do homem tatuado rolou do 8º andar. Seu rosto estava ensanguentado e seus olhos estavam esbugalhados. As tatuagens de crânio humano em seus braços foram brutalmente arrancadas de sua pele nua. Várias crianças sem emoção e expressão estavam ao redor do homem. Eles seguravam pincéis nas mãos e usavam o sangue do homem tatuado para terminar a pintura. O homem está morto? Essas crianças eram mais monótonas e sem emoção do que as do andar térreo. A maneira como eles trataram um humano vivo como um brinquedo causou um arrepio na espinha de Shenji. O homem tatuado está morto. Se o final de alguém é pior quanto mais subimos, isso significa que algo ruim já aconteceu com Menan e Olzou. Shenji estava preocupado. Foi a primeira vez que percebeu a importância dos funcionários que normalmente o acompanhavam. Sem perceber, ele já os aceitava como familiares e amigos íntimos. O cadáver do homem tatuado foi empurrado escada abaixo pelas crianças. Caiu diante dos olhos de Shenji. Uma vida tão preciosa acabou assim. Essa era a natureza do mundo atrás da porta. Neste mundo de pesadelo tecido de desespero e dor, a vida e a esperança eram as coisas mais frágeis. Depois que o corpo do homem tatuado caiu com um baque surdo no chão, as crianças se dispersaram como se tivessem completado sua missão. A única coisa que restou na escada foi o quadro pintado com o sangue do homem tatuado. Depois que as crianças saíram, as risadas das crianças vieram do 10º andar. Os rostos das crianças lá em cima perderam a monotonia. Seus rostos estavam cheios de sorrisos brilhantes, mas o que eles estavam fazendo fez Shenji cerrar os dentes. Várias crianças estavam detendo o espírito do telefone Tong Tong. Seu corpo foi arrancado de tantas direções que ficou desfigurado. Seu precioso telefone foi levado embora e as crianças apagaram as mensagens que a mãe de Tong Tong lhe enviou, uma por uma diante dos olhos do menino. Essas crianças que eram pouco mais que animais criados pela sombra não podiam mais ser chamadas de crianças. Eles foram ensinados a odiar tudo de bom no mundo, então eles viam o amor como a coisa mais nojenta do mundo. Shenji teve a sensação de que a sombra estava treinando essas crianças como seus aprendizes, transformando-as em monstros como ele. Cada funcionário da Casa Assombrada tinha sua própria história, e a história de Tong Tong foi a que mais tocou Shenji. A razão pela qual ele colocou esse menino sob sua proteção não foi apenas por causa de seu poder, mas também pela promessa que ele havia feito à mãe de Tong Tong. Tong Tong não resistiu nem chorou. Ele havia se acostumado com tudo isso. Ele havia experimentado algo semelhante quando estava vivo e quando trabalhava para Ambon-er, da Sociedade de Histórias de Fantasmas. Contudo, quanto mais ele agia assim, mais rasgava o coração de Shenji. As crianças sabiam que Tong Tong chamaria a atenção de Shenji. Eles carregaram Tong Tong escada acima, obviamente tentando atrair Shenji para segui-los.
Shen-Jie, não siga. Li Zhen arrastou Jia Ming escada acima para impedir Shen-Jie. Temos pessoas gravemente feridas conosco. Precisamos tirá-las deste lugar. Quando entrei na cidade de Livan, entrei em contato com outros policiais na delegacia. O reforço estará aqui em breve. Não haverá nenhum apoio. Preciso que você e Jia Ming me ajudem a carregar essas pessoas para baixo. Tente movê-las o mais longe possível deste lugar. Shen-Jie franziu ligeiramente a testa. Ele folheou o quadrinho até uma das páginas, mas o fez sem despertar a atenção de Li Zhen ou Jia Ming. Ele fez isso em menos de um segundo. Você não vai sair conosco? O que você vai fazer? Li Zhen tentou seu melhor para impedir Shen-Jie. Não sou bom em educar crianças, então só posso tratar essas crianças que intimidam outras pessoas como adultos e se forem adultos, as coisas serão muito mais simples. Shen-Jie ergueu o martelo enquanto murmurava o nome de alguém. Na escada apertada, um cheiro forte de sangue florescia. Uma mão torcida apareceu ao lado de Shen-Jie antes de cair lentamente em seu ombro. Capture todos eles, traga-os de volta conosco para que possamos dar-lhes alguma educação corretiva. A cabeça que pendia sobre os ombros levantou-se lentamente. O corpo destruído pelos acidentes de carro se recuperava lentamente enquanto a mulher levantava a cabeça. O espectro vermelho do túnel da caverna do dragão branco foi convocado. Ela parecia ter uma curiosidade natural pelo mundo fora do túnel. Quando a fina névoa de sangue cercou seu corpo, deu-lhe o desejo de matar tudo que estava diante dela. Depois que Shu Yin levou o Dr. Gao embora, Bai Qiulin ficou fraco demais para lidar com qualquer acidente perigoso. Então, para garantir sua própria segurança, Shen-Jie usou seu outro trunfo, a mulher do túnel. Com o espectro vermelho abrindo caminho a seguir, ele poderia avançar com abandono. Não importa onde, não importa quando, o espectro vermelho era a presença mais assustadora. Quando as crianças no prédio viram o espectro vermelho se aproximando, começaram a correr e se esconder por instinto. As poucas crianças que agarraram Tong Tong também tiveram que guardar o sorriso. Eles avançaram como se suas vidas dependessem disso. Pelo que Shen-Jie viu, parecia que as crianças estavam completando uma missão, que era atrair Shen-Jie para o último andar. O último andar é muito perigoso. Não vá lá. Li Zhen gritou com urgência lá atrás. Ele parecia ter obtido algumas informações de Jia Ming. Compelido pela urgência do momento, ele abandonou a tesoura e o bêbado e foi perseguir Shen-Jie. Com o espectro vermelho liderando o caminho, Shen-Jie poderia parar de se preocupar com o perigo que poderia aparecer ao longo do caminho. Ele se acalmou para dissecar algumas questões importantes. A pintura que foi desenhada pela cooperação do Pen Spirit e Yan Daniel mostrava All, Zhou e Menan escondidos dentro de uma pequena sala. Eles não foram capturados, mas temporariamente presos. Em outras palavras, a sombra não tem controle total da situação. Ele foi pego na briga com o Dr. Gao e só desapareceu dos meus olhos há alguns momentos. Como ele conseguiu montar tantas armadilhas assustadoras em tão pouco tempo? A sombra já lutou contra Zanya antes e ele sabe que tem um grande espectro vermelho comigo. Portanto, a única possibilidade que ele tem é inventar uma armadilha que possa ameaçar um grande espectro vermelho antes que ele possa lidar comigo. Mas duvido que algo tão poderoso como uma armadilha como essa possa ser construída num curto espaço de tempo. Shen-Jie sabia tudo isso perfeitamente. Ele estreitou os olhos e de repente, um pequeno detalhe passou por sua mente. Eu sei. Sem diminuir a velocidade, Shen-Jie subiu as escadas correndo sem parar. Quanto mais alto ele subia, mais profundo era o ressentimento que as crianças carregavam. Eles mudaram de espíritos persistentes para espectros sinistros. Além do nível 11, algumas camisas das crianças estavam manchadas de sangue e Shen-Jie até viu um jovem que era meio espectro vermelho. Sem a ajuda da mulher no túnel, apenas com ele e Bai Qiulin, a jornada deles teria parado no 11º andar. Porém, mesmo com a ajuda da mulher, a jornada não foi fácil. Pinturas complicadas começaram a aparecer na parede. Eles foram pintados com algum tipo de líquido escuro especial. Shen-Jie encontrou esse tipo de líquido no hotel mais cedo. Isso poderia causar algum tipo de influência nos espectros vermelhos. Agora Shen-Jie se arrependeu de ter usado um item tão valioso para provocar a mulher sem cabeça. Olhando para a parede, as pinturas na parede foram todas pintadas neste líquido escuro e passar por elas causou muito desconforto a Shen-Jie. Todas as pinturas parecem ásperas. Eles se parecem mais com os rabiscos de uma criança entediada. Essas pinturas poderiam ter sido feitas pelo feto fantasma? A mulher que caminhava à frente sofreu a maior parte da pressão e seu estado não parecia muito bom. Essas pinturas podem enfraquecer até mesmo um espectro vermelho. Será porque elas têm algo a ver com a presença acima de um espectro vermelho? Olhando para essas pinturas, Shen-Jie notou que elas estavam apenas registrando atividades cotidianas mundanas, mas por alguma razão, elas fizeram os cabelos das costas de Shen-Jie se arrepiarem. Ele não conseguia explicar por que teria medo dessas coisas. As imagens na parede poderiam se referir às coisas que experimentei uma vez, mas como é que não tenho nenhuma lembrança delas? Não, estas deveriam ser a memória do feto fantasma. Elas não têm nada a ver comigo. Shen-Jie, o que você está fazendo? Siga-me rapidamente para baixo. Li Zhen e Jia Ming seguiram de perto atrás dele. As pinturas não pareciam ter muito efeito nos seres humanos normais. Eles foram incapazes de sentir o profundo ressentimento e ódio inerentes às pinturas. Eles ainda têm meus funcionários. Como posso eu, o chefe, abandoná-los e fugir sozinho?
Resistindo à pressão, a mulher no túnel e Shenji chegaram ao último andar do prédio, mas Tong Tong já havia desaparecido. Tudo que Shenji pôde ver foi a porta que levava ao telhado, que estava entreaberta. A sombra alocou tantos recursos apenas para me atrair aqui? A porta que dava para o telhado estava coberta de pinturas pretas, mas o conteúdo das pinturas era diferente das da parede. Eles não tratavam mais da vida, mas descreviam muitos cenários de morte que eram impossivelmente cruéis. A criança na pintura experimentou vários tipos de morte e esteve sozinha durante tudo isso. Ele não entendia o significado de sua presença, assim como o propósito de sua vida era esperar e experimentar uma morte mais dura. As pinturas escuras, quando vistas de longe, pareciam ter a forma de um humano e, curiosamente, a forma do humano combinava muito bem com a de Shenji. A cor da tinta na parte inferior das estranhas pinturas era relativamente clara. À medida que as pinturas cresciam, mais escuras ficavam. Parecia que o monstro retornaria toda vez que envelhecesse e usasse as pinturas para preencher seu corpo. Inicialmente, o formato das pinturas deveria ser o de uma criança, mas cresceu com o tempo, semelhante ao de Shenji. Contudo, o crescimento de Shenji foi acompanhado por luz e esperança enquanto o crescimento da coisa na parede estava cheio de vários modos de morte assustadores e improváveis. Tong Tong está logo atrás desta porta. Shenji olhou para a porta que levava ao telhado e sentiu sua consciência desaparecer. Era como se os métodos de morte estivessem lentamente penetrando em sua mente, tentando torná-lo sua própria memória. Eu não experimentei essas coisas. Estas não são minha memória. Shenji levantou o martelo e planejou quebrar a porta diante dele, como se tivesse a impressão de que assim que a porta fosse quebrada, as memórias dolorosas que não pertenciam a ele desapareceriam. Sua expressão estava distorcida e quando o martelo estava prestes a cair, ele sentiu uma dor penetrante no coração, como se alguém o tivesse cutucado com uma agulha. A onda de dor tirou Shenji da névoa. Nesse breve momento, suas costas estavam molhadas de suor. Alcançando seu peito, Shenji tirou as duas chaves de aparência semelhante do bolso do peito. Chave autoperceptiva? A ferrugem das teclas havia desaparecido em grande parte. Shenji ainda não tinha entendido como usar as chaves corretamente, mas parecia que foram as chaves que o ajudaram momentos antes. Se a memória dele se fundisse com a minha, as consequências teriam sido inimagináveis. Shenji largou o martelo e olhou para a porta entreaberta. Como um louco, ele falou com o objeto inanimado. Quem é você? Por que você me odeia tanto? Não deveríamos mais ficar neste lugar, vamos sair agora. Lizen olhou ao redor em alerta. Sua mão foi até a arma em sua cintura. Ele estava prestes a tirá-lo quando Shenji lentamente se virou para olhar diretamente para ele. Quem é você? Segurando o martelo, os olhos de Shenji estavam vermelhos. Eu sou Lizen. Shenji, o que há com você? A mão de Lizen estava sobre o coldre. Ele queria sacar a arma, mas percebeu que Shenji estava pronto para martelar sua mão se ele pegasse a arma. Você não é Lizen. A voz de Shenji estava rouca. Você disse anteriormente que quando entrou na cidade de Livan, contatou o resto da estação. Na época, você estava perseguindo Jiamin sozinho. Quando nos encontramos no hotel, não vi você carregando um walkie-talkie, e o alcance de um walkie-talkie é limitado. Então acredito que você estava usando seu telefone para se comunicar com o resto de sua equipe. O que há de errado em usar meu telefone? Antes de entrar na cidade de Livan, recebi mensagens suas. Sua voz e padrão de fala eram semelhantes aos do inspetor Lee, mas devido à circunstância única em que eu estava, não pude atender sua ligação. Então pedi que você me escrevesse mensagens. Os olhos de Shenji estavam cheios de sangue, mas sua voz se acalmou lentamente. Quando o Dr. Gao estava lutando contra a sombra, foi bem na hora que todos vocês desapareceram. Agora que a sombra parou de lutar contra o Dr. Gao, você reapareceu. Isso só pode significar que a sombra é um de vocês que desapareceu. Lizen ainda queria dizer algo, mas foi interrompido por Shenji. Você estava com medo de ser exposto, então usou seu trunfo antes do necessário e fez com que as maldições fossem dispensadas às pessoas que estavam esperando do lado de fora do túnel. Dessa forma, você seria capaz de continuar escondendo sua verdadeira identidade. Shenji deu um passo à frente e a mulher do túnel se protegeu ao seu lado. No começo eu só tinha uma suspeita, mas agora posso finalmente confirmar que você é a sombra. Ele abriu a história em quadrinhos para lançar um cachorrinho preto fraco e doente. O cachorrinho ficou muito feliz quando viu Shenji, mas quando viu Lizen gemeu confuso. Você é a presença mais única para ele. Você pode ser capaz de enganar o resto de nós, mas nunca será capaz de enganar a pessoa que via você como seu mundo inteiro. Shenji se virou para olhar para o cachorro preto que ele havia trazido da casinha. Vendo o telefone preto, a mão de Lizen que foi até a arma relaxou lentamente. A ansiedade e a raiva em seu rosto se dispersaram lentamente e em seu lugar havia uma profunda serenidade. Isso é simplesmente irônico. Esta é a única coisa boa que fiz na minha vida e se tornou a pista para você ver através do meu disfarce. Lizen olhou para o cachorrinho, e a frieza em seus olhos fez com que o cachorrinho se encolhesse de medo. Eu deveria ter matado ele. Naquela época, achei que seria divertido mantê-lo torturado. Assim que terminou, Lizen fechou os olhos. Seu corpo desmoronou no chão, mas sua sombra permaneceu em pé, mantendo sua postura anterior. Capítulo 671. A coisa mais romântica que consigo pensar, 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. Enquanto Shenji subia as escadas correndo, muitas outras coisas passaram por sua mente.
A sombra e o Dr. Gao ficaram igualmente feridos. E que tipo de armadilha a sombra poderia montar em tão pouco tempo? A sombra não tinha ideia de quanto Shenjie tinha, e se Shenjie tivesse a chance de invocar seus espectros vermelhos, então a chance da sombra vencer diminuiria. Mesmo se ele levasse Shenjie para uma armadilha, com a proteção de um grande espectro vermelho, poderia não ser uma morte certa para Shenjie. Portanto, sob tais circunstâncias, a sombra poderia usar outro método para matar Shenjie, como abandonar a ajuda dos fantasmas e usar algo mais direto como a arma de Li Zhen. Se Shenjie não fosse cauteloso perto de Li Zhen, ele não teria convocado nenhum espectro vermelho para se proteger quando Li Zhen se aproximasse. A sombra só precisava esconder sua intenção maligna para evitar a detecção do espectro vermelho. Então, ele só precisava desembainhar a pistola e puxar o gatilho levemente, e Shenjie estaria morto. Comparado a criar uma armadilha que pode não ser útil, este foi o método mais simples e eficiente. A sombra sabia que quanto mais alto Shenjie fosse, mais o poder do espectro vermelho seria suprimido. Esta substância negra deveria vir de uma existência mais poderosa que um espectro vermelho e poderia influenciar enormemente os espectros vermelhos. Com tal vantagem, a chance de vitória da sombra aumentaria drasticamente. Na verdade, tudo seguiu o desenvolvimento esperado, mas o resultado final o surpreendeu de alguma forma. Antes que ele pudesse sacar a arma de Li Zhen, Shenjie já tinha visto sua verdadeira identidade. Dentro do corredor escuro, a névoa de sangue flutuava, ecoando os gritos das crianças próximas. A sombra estava a vários metros de distância de Shenjie. Sua forma estava mudando lentamente e sua altura aumentou até que ele se transformou em alguém que se parecia com Shenjie. Você não parece que ainda não está pronto para me conhecer. Shenjie olhou para a sombra e uma sensação estranha o dominou. Era como se ele estivesse falando diante de um espelho no meio da noite. Você está enganado. Desde o momento em que você me abandonou, eu sabia que esse dia chegaria, mas admito que é um pouco diferente de como planejei. A voz da sombra estava mudando lentamente e ele soava cada vez mais como Shenjie. Achei que da próxima vez que nos encontrássemos, eu seria um humano e você seria a sombra. Você quer tão desesperadamente que eu seja sua sombra? Shenjie ficou onde estava. A sombra poderia resistir contra Zanya, então seu poder deveria ser semelhante ao de um grande espectro vermelho. Mesmo que ele estivesse gravemente ferido pelo Dr. Gao, isso não significava que Shenjie poderia baixar a guarda. Alguém sem sombra não dura muito neste mundo. Espero que você possa ser minha sombra para que eu possa fazer você vivenciar todas as mortes que experimentei no passado. A voz estava mudando até imitar perfeitamente a voz de Shenjie. Você me odeia tanto, mas o que eu fiz com você? Shenjie não achava que sofria de amnésia e em sua memória, ele não tinha feito nada exagerado em sua infância. Parece que você realmente esqueceu tudo, mas não importa, vou te ajudar a lembrar de tudo. Dentro da porta, fora da porta, você e eu, você dentro da porta e finalmente eu fora da porta. A cada palavra, o corpo da sombra ficava mais alto. Ele estava no degrau mais baixo, mas ficou mais alto que Shenjie. Você não fez nada comigo. Você vive sob a luz do sol, cercado de calor, risos e esperança. Você desfrutou de tudo o que há de bom na vida. No entanto, as maldições, a zombaria e o profundo ressentimento que os outros dirigiram a você foram todos transplantados para mim. Todas as minhas emoções negativas estão em você? A sobrancelha de Shenjie se ergueu. Emoções negativas não são suficientes para explicar o desespero abissal em que afundei lentamente. Eu me vi caindo lentamente, mas não consegui fazer nenhum barulho. Meu pescoço foi estrangulado e meu corpo foi cortado em pedaços. Eu não conseguia abrir meus lábios. Não conseguia respirar. Não poderia morrer, mesmo que quisesse desesperadamente. A voz da sombra estava aumentando. Inicialmente eu não queria machucar ninguém. Mesmo que estivesse enredado em maldições sem fim, mesmo flutuando no mar do desespero, mesmo que sentisse uma dor que você nunca poderia imaginar, nunca pensei em machucar outro indivíduo. O corpo da sombra estava se expandindo e se contorcendo. As pinturas na parede também pareciam ganhar vida. As figuras negras dentro da pintura repetiam suas mortes repetidas vezes. Então, um dia, meu eu desesperado viu a porta da sua casa. As palavras da sombra alertaram Shenjie imediatamente. Ele sabia que havia uma porta dentro do banheiro da casa assombrada, mas não tinha ideia de quem era o empurrador da porta. Foi você quem abriu? Quando as maldições me arrastaram para as profundezas do inferno, a porta já estava lá, mas meu desespero não foi forte o suficiente para abri-la. Foi forte apenas o suficiente para me deixar ouvir a voz vindo de trás da porta. A presença sufocante que irradiava da sombra cresceu. Havia alguém chamando seu nome atrás da porta. Você não conseguiu ouvir, mas eu respondi em seu nome. A voz escorregadia e sinistra da sombra fez os cabelos do pescoço de Shenjie se arrepiarem. E foi a partir desse momento que percebi. Por que não poderia ser você? Por que deveria sofrer na escuridão quando você está tomando banho de sol? Eu sou sua sombra, mas isso não significa que tenho que sofrer a dor que deveria ser sua. Quando ele disse a última palavra, um braço estendeu-se do local onde seu coração deveria estar e avançou em direção a Shenjie. Foi muito repentino, como se tudo o que ele havia dito até agora fosse apenas uma distração para se preparar para essa emboscada. A sombra foi ferida em sua batalha com o Dr. Gao. Sua forma estava desaparecendo, mas esse braço que se estendia de seu peito era tão real quanto parecia. Parecia que a impressão digital embaixo de cada dedo já havia sido esculpida por vasos sanguíneos antes.
A mulher do túnel moveu-se para bloquear a frente de Shenji quando a sombra fez seu movimento, mas ela subestimou muito o poder da sombra. O braço cutucou seu corpo diretamente. Carregou o sangue dela e agarrou Shenji. Está na hora. O quadrinho dentro de sua mochila emitiu uma voz suave, e uma página de quadrinho murchou instantaneamente, mas naquele momento, o braço negro parou por um segundo. A mulher cujo corpo foi perfurado chorou. Ela havia morrido em um acidente de carro e seu corpo já estava arruinado no momento da morte. Ela usou as duas mãos para segurar o braço que atravessava seu corpo. A mulher ignorou o braço e permitiu que ele ficasse pendurado dentro do corpo. Ela se agarrou ao corpo da sombra e começou a atacar a sombra loucamente. A mulher do túnel era diferente dos outros espectros vermelhos. Sob o vestido havia um corpo arruinado. A carne estava desmoronando e os ossos estavam quebrados. Além disso, seu poder especial parecia estar relacionado a esses ossos quebrados. As lascas de osso vermelho sangue ficaram presas no corpo da sombra. O corpo da mulher começou a mudar e parecia que ela estava tentando usar seu corpo para consumir a sombra. Agora mesmo, meu ataque desacelerou por um momento. Que tipo de fantasma lhe deu esse poder? A sombra virou-se para Shenji. Quantos espectros você está carregando? Por que você não tem um palpite? Shenji queria chegar ao fundo da porta dentro da casa assombrada, então ele não retaliou a sombra. Yandanian e a mulher no túnel ganharam um tempo valioso para Shenji. Ele recuou, chamando o nome de Zanya em seu coração. Mesmo enfrentando a morte certa, você é capaz de sorrir. Tudo o que você é capaz de fazer agora é por minha causa. A voz da sombra ficou mais gelada. Seu corpo estava se distorcendo lentamente sob o ataque implacável da mulher, mas ele não parecia se importar nem um pouco. Tudo o que ele mostrou foi um ódio incisivo por Shenji. Este lugar já foi arruinado, então não há mais necessidade de mantê-lo por perto. As crianças que foram transportadas para o feto fantasma devem ser suficientes para ajudá-lo a realizar um parto bem-sucedido. As pinturas pretas na parede começaram a mudar. Todas as pequenas figuras negras que sofreram morte sem fim nas pinturas começaram a rastejar para fora e se fundiram no corpo da sombra. Todas as crianças dentro do prédio soltaram uma risada estranha. Eles não podiam mais ser vistos como crianças inocentes. Eles se tornaram nada mais do que marionetes das sombras. As crianças dentro deste prédio são todas sacrifícios pelo feto fantasma? Quantas pessoas você enterrou em Jiujian Oriental? A porta atrás de Shenji teve a maior mudança. A forma humana negra que se parecia com ele estava lentamente ficando mais clara enquanto figuras negras incapacitadas, possuídas por ódio e ressentimento, rastejavam para fora da porta, uma após a outra. Cada um deles carregava dois rostos, um era o seu próprio rosto e o outro parecia 90% com Shenji. Esta foi realmente uma cena assustadora, mas a sombra parecia gostar muito desse processo. O ressentimento do feto fantasma é muito profundo e não há como ele nascer através de um método normal. Então tenho que usar essas crianças para compartilhar e dispensar parte de seu ressentimento. Agora, você sabe a verdade, sim? Tantas crianças, e elas mal foram suficientes para esgotar uma parte do ressentimento do feto fantasma. Você pode imaginar quanta dor eu tive que sofrer por sua causa. Faltavam sorrisos inocentes nos rostos das crianças. Suas expressões faciais eram monótonas e estranhas. Havia um ódio pela vida que podia ser visto neles. Mesmo para Shenji, isso parecia totalmente assustador. Se ninguém fizesse nada, qualquer uma dessas crianças poderia ter levado à formação de um novo feto fantasma, e esse era provavelmente o resultado mais desejado para a sombra. Quando as pequenas figuras negras entraram em seu corpo, o corpo da sombra começou a se solidificar novamente. A maldição sombria percorreu a superfície de seu corpo, forçando para fora as lascas de osso que a mulher do túnel havia enfiado em seu corpo antes. Um espectro vermelho normal não estava disposto a chegar perto da maldição. Quando as pequenas figuras negras apareceram, a mulher do túnel contorceu o corpo e escapou rapidamente do lado da sombra. A razão pela qual não entrei em contato com você é porque estou aguardando o dia em que poderei fazer de você minha sombra, mas você voluntariamente pareceu atrapalhar meu plano. Rostos de crianças apareceram no corpo da sombra. Todas as crianças já haviam perdido aquilo que as tornava humanas e todas exibiam sorrisos estranhos. Uma pessoa sem sombra não está completa, e farei de você minha sombra. Quando a sombra estava pronta para fazer seu primeiro ataque real, um estrondo veio de fora do prédio. Olhando pela janela, um grupo de correntes açoitava loucamente o exterior do prédio. Foi você quem trouxe aquele maldito maluco até aqui, certo? A sombra parecia um pouco impotente diante do Dr. Gao. Eu só encontrei a solução para deter o espectro vermelho que você possui, mas estou surpreso que você tenha conseguido encontrar o segundo espectro vermelho maior. No entanto, mesmo com a ajuda deles, você não será capaz de alterar o resultado, a menos que encontre um terceiro espectro vermelho maior. Shenji ouviu uma discrepância nas palavras da sombra. Ele tentou ligar para Zanya, mas para seu desespero, neste momento crucial, Zanya não pareceu lhe dar nenhuma resposta. Eu sei que Red Sector está vivendo dentro da sua sombra, mas não se esqueça, eu sou sua verdadeira sombra. A névoa de sangue se dissipou e todo o edifício ecoou com a risada enlouquecida da sombra. Usando a luz fraca da lua de sangue, Shenji viu que os pés da sombra estavam conectados aos seus. À medida que as pequenas figuras negras se fundiam na sombra, a conexão entre a sombra e Shenji cresceu. Quando você era pequeno, seus pais deveriam ter avisado você para longe de Jiujian Oriental, certo?
A voz da sombra borbulhava de veneno e excitação. Eles estavam preocupados que eu voltasse para o seu corpo. Meu plano é perfeito. Então como eu poderia perder? O feto fantasma nascerá e eu, o espírito persistente, voltarei à sua sombra. Vou consumir lentamente sua mente e corpo. Vou fazer você experimentar todo o desespero, todas as mortes, toda a dor que deveria ser sua. Eu sou o demônio do qual você não consegue se livrar. Eu sou o passado do qual você nunca poderá escapar. Eu sou você. Todo o edifício podia ouvir claramente a voz da sombra. Ele já estava esperando por esse dia há muito tempo. Eu lhe darei minha memória e transformarei você em mim, e então você será alimentado ao feto fantasma para ser sua sombra. Tudo está perfeito. Mesmo que tenha havido alguns acidentes, o resultado já foi decidido desde o início. Shenji chamou o nome de Zanya loucamente, mas parecia haver algo bloqueando a comunicação deles e Zanya não conseguiu ouvir sua voz. É inútil. Eu sou sua sombra. A única maneira de ela escapar de sua sombra é se ela tomar meu lugar e se transformar em sua nova sombra. A sombra estava gargalhando loucamente. Então, novamente, o objetivo que ele vinha planejando há anos estava prestes a se concretizar. Então como ele poderia não ficar louco de alegria? As mãos pretas agarraram o pescoço de Shenji e a sombra olhou em seus olhos. Assumi a forma de tantas pessoas, mas hoje finalmente sou capaz de voltar a ser eu mesmo. Com o rosto vermelho devido à falta de oxigênio, Shenji foi levantado do chão e não conseguiu fazer nenhum barulho. No último momento, um homem cujo coração estava tingido de vermelho se materializou ao lado de Shenji. Ele abraçou o braço da sombra e tentou recuar, mas mal conseguiu impedir que a sombra levantasse seu braço. Um gato branco saltou no ar para roer o rosto da sombra, mas atravessou o corpo da sombra e caiu pesadamente no chão. Sem convocá-los e incapazes de fazer qualquer barulho, muitas sombras escaparam da mochila de Shenji. Os braços da sombra estavam sobrecarregados por vários membros, mas isso não mudou em nada o resultado. Bang, bang, bang. O som das correntes chicoteando o prédio ficou mais claro, como se algo estivesse atraindo as correntes para subirem as escadas. Então, a janela do último andar foi aberta e um flash vermelho avançou em direção à sombra. Os dedos cunicos perfuraram o corpo da sombra. O espectro vermelho agarrou o braço da sombra e a melancolia habitual em seu rosto desapareceu. Em seu lugar estava a ansiedade e a raiva profunda. Você tem outro espectro vermelho? A sombra sibilou ressentida. Por alguma razão, seu ódio por Shenji cresceu. Ele desejava destruir este homem e tudo o que este homem sempre se importou. A maldição negra atingiu o corpo do espectro vermelho. Veias pretas começaram a aparecer em sua camisa sangrenta. A maldição perfurou seu corpo como vermes, e eles morderam seu rosto e seu coração loucamente. Tão doloroso. Rangendo os dentes, o sangue que vazou era preto, mas ele não mostrou nenhum sinal de recuar. Nojento. Vocês me dão nojo. A sombra gritou alto e mais maldições, enchendo a sala, surgiram no corpo do espectro vermelho. Os capilares sanguíneos explodiram e o corpo estava falhando enquanto a maldição sem fim devastava o corpo do espectro vermelho. Tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso. O rosto de Shuyin estava distorcido de dor. Seu corpo estava praticamente se desintegrando, mas o espaço vazio próximo ao seu coração estava lentamente ficando vermelho. Sem qualquer razão visível sob a pressão da maldição sem fim da sombra, Shuyin ainda não havia dado um passo para trás. Bang! As correntes entraram pela janela aberta e atacaram Shuyin como tubarões sentindo sangue. O Dr. Gao havia chegado e seu alvo era o panfleto que Shuyin segurava. Cobertas de maldições, as correntes espessas com o cheiro de sangue atacaram Shuyin, mas semelhante a antes, Shuyin não mostrou sinais de fugir. Se ele fosse atingido pelas correntes, a sombra próxima a ele também ficaria ferida. Maldito! Para evitar o golpe do Dr. Gao, a sombra não teve escolha a não ser se soltar temporariamente. Shenji caiu no chão e Baikyulin imediatamente se moveu para carregar seu corpo e pegar a mochila. Ele bateu na porta e correu para o telhado. Você não pode escapar. Planejei isso por muito tempo. Não há escapatória para você. A sombra moveu-se rapidamente para persegui-lo. Os funcionários da casa assombrada foram empurrados para trás e apenas Shuyin estava pendurado por um fio, mas ele não conseguiu deter a sombra sozinho. Zanya, você consegue ouvir minha voz? A sombra estava sob os pés de Shenji e ele bloqueou a voz de Shenji. É inútil. Na estação de água doce, percebi isso. Esta é a sua falha fatal. A sombra agarrou a cabeça de Shuyin e bateu com força no chão. Ele arrastou o corpo quebrado do homem enquanto caminhava em direção a Shenji. Falha fatal, você disse? Shenji parou por um momento como se estivesse considerando muitas coisas em sua mente. Ele lentamente enfiou a mão na mochila. Na verdade, estou me perguntando como devo enfrentá-la. Não tenho ideia de que tipo de lugar ela ocupa em meu coração, mas acho que entendo agora. Shenji pegou a preciosa carta de amor de sua mochila e então veio o isqueiro. Ele colocou fogo na carta. Não preciso mais disso para usar como desculpa. O fogo pegou facilmente e a sombra de Shenji estava fervendo. Parecia que um tsunami negro estava chegando. O que você está fazendo? O rosto da sombra caiu. Seu corpo começou a desaparecer. Você realmente deseja que aquele espectro se torne sua sombra? Levantando-se, Shenji jogou ao vento as cinzas que restavam da carta de amor. Zanya, fique comigo para sempre. Não acredito que haja algo mais romântico neste mundo do que seguir um ao outro pelo resto da vida. Bang!
Um braço pálido perfurou a sombra de Shen-Ge e em seguida veio o derramamento de um oceano profundo e negro. As janelas, começando no topo do prédio, quebraram camada após camada. Sob o brilho da lua de sangue, uma garota encostou-se suavemente nas costas de Shen-Ge. Zanya, capítulo 672. Esta é a sociedade de histórias de fantasmas, minha casa dos horrores. Depois que alguém morresse, o espírito remanescente só seria preservado ao se apegar a um objeto, e o objeto que Zanya possuía era sua amaldiçoada carta de amor. Shen-Ge queimou a carta de amor no telhado porque pretendia abolir completamente o passado doloroso de Zanya. Ele havia encontrado um novo navio para Zanya. Como sombra e luz, uma impossível sem a outra, a partir do momento em que queimasse aquela carta de amor, ele seria o objeto de obsessão de Zanya. Os cabelos negros avançaram como um oceano negro, devastando e consumindo, engolindo tudo dentro do prédio. A sombra que segurava o pescoço de Shu-Yin ficou atordoada. Suas pernas que estavam unidas a Shen-Ge foram arrancadas. Os pedaços de maldição murcharam na noite sangrenta como neve escura. Você quer que o espectro seja sua sombra? Uma raiva reprimida no coração da sombra explodiu e seu corpo continuou mudando e mudando. Isso não deveria ter acontecido. Isso é diferente do que planejei. Em toda a residência Mingyang, os 4 edifícios foram bombardeados com gritos ensurdecedores de crianças. Muitas pequenas figuras rastejaram para fora das janelas, todas se movendo em direção a uma sala específica dentro do prédio onde Shen-Ge e a sombra estavam. Logo dentro do prédio situado no lado oeste, uma sombra esguia saiu da sala, arrastando consigo um braço branco como a neve. Esse braço pertencia a Xiaobu. Ele ficou na beira do prédio e mordeu o braço com a boca, e algo que fez o cabelo de Shen-Ge se arrepiar aconteceu. Infinitas sombras negras começaram a derrubar o braço. A cada mordida, uma marca escura aparecia no braço e a cada marca de mordida, a sombra ficava ainda mais forte. Você é minha sombra, eu farei de você minha sombra. A residência Mingyang foi colocada fora da cidade de Livan, mas a névoa de sangue da cidade de Livan foi transferida para lá. Correu em direção à residência Mingyang como uma onda palpável. Não é suficiente, isso não é suficiente. A sombra virou-se para olhar para outros edifícios, mas o que viu mais uma vez lhe trouxe decepção. No topo do prédio ao sul, um homem estranho com um sorriso estranho fixado no rosto carregou o corpo quebrado de Xiaobu para o telhado. Seu corpo estava rachado e os cortes abertos eram como bocas abertas em sorrisos. Dentro do prédio norte parecia estar chovendo sangue. Uma mulher louca vestindo uma capa de chuva vermelha, cujos lábios estavam costurados, cortava todas as sombras enquanto protegia parte do corpo de Xiaobu. Chefe. Abaixo deles veio a voz do velho Zhou. A sombra e Shen-Ge se viraram para olhar ao mesmo tempo. Os membros e a cabeça de Xiaobu eram a chave para a sombra controlar a cidade de Livan, para controlar a porta que havia saído de controle, para transformar Xiaobu em uma marionete que ele pudesse controlar facilmente. Ele dedicou muito esforço a Xiaobu, mas agora tudo estava sendo arruinado por Shen-Ge. A sombra só teve acesso a um dos braços de Xiaobu. Seu controle sobre a cidade de Livan era muito mais fraco do que o controle de Xiaobu sobre ela. Por que você quer ajudar essa pessoa? Ele vive sob o sol, se banha de esperança, cercado de risadas, mas sou eu quem herda todo o seu ódio e maldições. Incapazes de mover mais a névoa de sangue da cidade de Livan, as pequenas sombras voltaram ao corpo da sombra. Ele olhou para Shen-Ge, seus olhos cheios de veneno. Shen-Ge não respondeu ao interrogatório da sombra. Seus dedos acariciaram o cabelo preto que fluía através dele. Nunca tomei banho de esperança e vivi sob o sol, muito menos rodeado de risadas. Tenho apenas sorte de ter encontrado um grupo de pessoas de bom coração. O cabelo preto bloqueou a visão de Shen-Ge. O vermelho mais brilhante passou por Shen-Ge. Os dedos delgados se estenderam para pegar a neve negra que quase caiu em seu corpo. Os dedos se apertaram e a maldição da sombra se transformou em cinzas antes que ela pudesse chorar de misericórdia. Zanya ficou diante de Shen-Ge e inclinou a cabeça para olhar para Shu-Yin, cujo pescoço estava ao alcance da sombra. Você deseja salvá-lo? A sombra agarrou a cabeça de Shu-Yin com uma das mãos. Antes que ele pudesse dizer a segunda frase, sua cabeça foi agarrada por um braço pálido. Sem qualquer hesitação, o cabelo preto avançou como uma onda. Zanya agarrou a cabeça da sombra e bateu-a no chão. Bang! Um buraco se abriu no chão e eles caíram por um andar inteiro, mas isso foi só o começo. Incapaz de controlar a névoa de sangue da cidade de Livan, incapaz de usar o poder atrás da porta e tendo acabado de travar uma dura batalha com o Dr. Gao, a sombra era mais fraca que ele já havia estado. Ele não esperava que Zanya a fizesse se mover de repente, e não esperava que em vários dias esse espectro vermelho se tornasse ainda mais assustador. Quando Zanya lutou contra a sombra, Shen-Ge encontrou Shu-Yin cujo corpo estava quase despedaçado na beira do telhado. Você, como se soubesse que havia colocado a vida de seu chefe em boas mãos, a estática que vinha do gravador foi enfraquecendo gradativamente. Sua mão que estava sobre o peito deslizou lentamente, revelando o coração que estava completamente tingido de vermelho. A careta no rosto do homem suavizou-se lentamente. Shui olhou para Shen-Ge e o canto de seus lábios se contraiu como se ele quisesse fazer uma expressão que não tinha feito antes. No entanto, ele falhou mesmo depois de várias tentativas e voltou à sua expressão habitual. Está tudo bem agora. Shen-Ge pegou Shui do chão.
A estática desapareceu e a burocracia vermelha parou de se mover. O gravemente ferido Shu Yin voltou ao gravador. Ele estava tentando fazer um sorriso mais cedo? Shen-Ge levantou-se e aceitou a mochila de Bai Qiulin. O quadrinho, o gravador, a caneta esferográfica e a boneca estavam todos dentro. Todo mundo ainda está conosco. Suponho que isso já seja uma sorte suficiente. O prédio sob seus pés tremia. Além do cabelo preto de Zanha e da neve que se formou a partir da maldição da sombra, havia algemas esculpidas com rostos humanos que serpenteavam pelo prédio. Ecos de gritos ecoaram em seus ouvidos. Shen-Ge olhou pela lateral do telhado. O Dr. Gao, que estava de quatro, subiu pela lateral do prédio como uma fera. Seus olhos vermelhos e sangrentos olharam diretamente para Shen-Ge. Eu encontrei você, Shen-Ge. Quando o Dr. Gao se aproximou, uma mão pálida apareceu diante de Shen-Ge. Comparado à sombra, o Dr. Gao representava uma ameaça maior para Zanha. O vermelho tremulava na lua. Zanha em seu auge era como um sol vermelho sangue, enquanto o Dr. Gao, que carregava todas as maldições na cidade de Livan, parecia mais um abismo. Infinitas emoções negativas e maldições percorriam seu corpo. Só ele representava o abismo sem fim do desespero. Doutor maluco, por que você não trabalha comigo? Eu sei que você deseja obter algo daquele homem. Posso presenteá-lo com ele e até mesmo lhe contar todos os segredos sobre ele. A vida da sombra foi muito mais difícil do que eles esperavam. Ele era como um monstro impossível de matar que apenas enfraqueceria, mas nunca desapareceria. Dr. Gao não respondeu à sombra. Seu status era muito estranho. Ele parecia estar apenas operando com base na pouca memória que restava em sua mente. Shen-Ge não sabia o que queria fazer, mas sabia que se não fizesse nada, Zanha poderia ser atacado tanto pelo Dr. Gao quanto pela sombra. Uma batalha caótica estava prestes a acontecer. Shen-Ge convocou Shu Yin para que ele devolvesse o panfleto da Sociedade de Histórias de Fantasmas. Naquele panfleto familiar, a porta que representava a Sociedade das Histórias de Fantasmas havia sido aberta e uma mão pálida se estendia de dentro. Tendo-se conhecido pessoalmente, Shen-Ge reconheceu o braço como sendo do Dr. Gao. Ele havia colocado algum tipo de armadilha em todos os voadores, mas seu plano foi mal direcionado de alguma forma. Aparentemente, um elo em seu plano havia falhado. Segurando o panfleto, Shen-Ge ficou atrás de Zanha e disse ao Dr. Gao: "Você esqueceu muitas coisas. Vou ajudá-lo a se lembrar delas. Você já foi o presidente da Sociedade de Histórias de Fantasmas e eu sou o membro que você escolheu a dedo para se juntar. Este panfleto é a melhor prova disso." A menção à Sociedade de Histórias de Fantasmas causou um lampejo nos olhos injetados de sangue do Dr. Gao. Não dê ouvidos a ele. Siga seu coração. A sombra gritou em pânico. Ele não se atreveu a imaginar ser atacado por Zanha e pelo Dr. Gao. Sim, você tem que seguir seu coração. Shen-Ge ergueu o panfleto bem alto. Antes de você falecer, você me entregou à Sociedade de Histórias de Fantasmas. Eu sou seu amigo de maior confiança e é por isso que você se lembra do meu nome. Sim, eu sou Shen-Ge. Eu sou o atual presidente da Sociedade de Histórias de Fantasmas, Shen-Ge. E atrás de mim, esses espectros e espectros vermelhos que estavam ao meu lado. Eles agora são tudo que a Sociedade de Histórias de Fantasmas representa. Capítulo 673. Feto Fantasma em Minha Casa dos Horrores. Shen-Ge não mentiu. Tudo o que ele disse era verdadeiro, e mesmo um especialista em microexpressões não seria capaz de encontrar nenhum problema em sua afirmação. Atualmente sou o único membro vivo da Sociedade das Histórias de Fantasmas. Sou a única esperança de toda a sociedade. Não sei por que você está me procurando, mas sei que deve ter algo importante para me contar. Dando um passo à frente, Shen-Ge ergueu o panfleto acima de sua cabeça. A cidade de Livan tomou um terço do tesouro escondido da sociedade. Fechar a porta que saiu do controle era o seu último desejo. Hoje estou aqui apesar dos perigos e ameaças à minha vida porque pretendo recuperar o que deveria pertencer à Sociedade das Histórias de Fantasmas. A sombra era mestre em manipulação. Quando ouviu o que Shen-Ge disse, ele se sentiu cada vez mais inseguro. O homem não parecia estar mentindo e chegou aqui para ajudar a mostrar o caminho para o médico. Vocês dois? Shen-Ge não deu à sombra a chance de falar. Ele falou por cima dele enquanto olhava nos olhos do Dr. Gao. Lembre-se das palavras que você me disse uma vez. Pense na promessa que fizemos. Pense na sua filha. Ela ainda está esperando você voltar para casa. Um ser humano era uma forma de vida única. Mesmo que ele estivesse carregando todas as emoções negativas atrás de uma porta, mesmo que ele fosse consumido pelas maldições de toda a cidade, mesmo que ele tivesse se transformado em um abismo ambulante, ainda havia uma emoção humana dentro do Dr. Gao que talvez o próprio homem não percebesse. E essa era sua memória de Gao Rushoe. Os olhos vermelhos moveram-se lentamente e o Dr. Gao olhou para a sombra que estava do outro lado do telhado. O casaco vermelho sangue tremulava ao vento e sangue preto escorria pela lateral do prédio. Shen-Ge não tinha ideia do que havia acontecido com o Dr. Gao atrás da porta e ficou confuso porque a esposa que sempre o acompanhava havia desaparecido. No entanto, havia uma coisa sobre a qual ele estava claro. O Dr. Gao parecia ter perdido a racionalidade depois de consumir muitos espectros e espectros vermelhos. Perdendo a memória, ele só conseguiu agir por instinto e provavelmente havia duas razões pelas quais ele se lembrou de Shen-Ge. Primeiro, antes de o médico morrer, ele deixou muitos desejos de morte com Shen-Ge, incluindo fechar a porta na cidade de Livan e cuidar de sua filha, Gao Rushoe.
Segundo, provavelmente foi porque o Dr. Gao fez seu plano em torno de Shen-Jie e ele até mesmo elaborou os planos após a morte. Tudo estava relacionado a Shen-Jie e sua casa assombrada. Foi por isso que ele conseguia se lembrar de Shen-Jie tão claramente. O homem poderia ter enlouquecido por vários motivos, e era incrivelmente difícil curar completamente um homem enlouquecido porque o primeiro adversário que ele precisava enfrentar era ele mesmo. Shen-Jie percebeu isso e foi por isso que ele deu um passo à frente. Ele sabia que o Dr. Gao não se recuperaria com apenas algumas de suas palavras e não esperava que o Dr. Gao parasse de atacá-lo. Ele apenas queria desviar a atenção que o Dr. Gao tinha sobre ele para a sombra. Depois de eliminar esse elemento de incerteza na sombra, todo o resto poderia ser resolvido mais tarde. Dr. Gao, mesmo que você tenha perdido a memória, mesmo que tenha se transformado em um espectro vermelho, no meu coração, você sempre será o presidente. Foi você quem me mostrou que era uma verdadeira história de fantasmas, e foi você quem me fez entender o verdadeiro significado de uma sociedade de histórias de fantasmas. Então pare de hesitar. A porta na cidade de Livan já pertenceu à sociedade e retornará à sociedade no futuro. As correntes esculpidas com rostos humanos saíam do prédio e deslizavam pelas paredes. Seu alvo era a sombra. A sombra não esperava que Shen-Jie realmente convencesse um espectro vermelho enlouquecido, mas ele logo descobriu que algo pior o aguardava. Quando as correntes deslizaram em direção à sombra, o cabelo preto bloqueou seu caminho como uma parede impenetrável. Zhang lançou seu ataque ao mesmo tempo. Ele não é um espectro vermelho, mas é muito mais resistente que um espectro vermelho. É melhor cercá-lo e descobrir uma maneira de aboli-lo completamente. Um louco e um homem que não era muito melhor que um louco, estes eram o antigo e atual presidente da Sociedade de Histórias de Fantasmas. Era preciso dizer que o Dr. Gao teve um bom olho na escolha de seu sucessor. Eu sou sua sombra. Se você quiser me matar, é fácil, morra. A sombra estava muito fraca, mas ele não mostrou nenhum traço de resignação, como se mostrar qualquer forma de fraqueza na frente de Shen-Jie fosse algo vergonhoso. Desde o momento em que queimei a carta de amor, você não era mais minha sombra. Não sei se posso matá-lo ou não, mas espero que você possa ficar quieto e aproveitar a história de fantasmas que fiz especialmente para você. Considere o meu último presente de despedida. Shen-Jie recuou. A sombra sob seus pés conectou-se a Zanya enquanto a sombra estava sozinha do outro lado do telhado. Um presente? Uma risada feia retumbou na sombra. O primeiro presente que recebi na vida foi uma história de fantasmas? Essa risada se misturou aos gritos de inúmeras crianças. Eles choravam durante cada morte até ficarem entorpecidos pela sensação da morte, até que pudessem encontrar alegria em serem mortos. Eu vou matar você, não posso mais esperar até o nascimento do feto fantasma. Depois que ele disse isso, o corpo da sombra solidificou. O rosto lentamente ficou mais claro à medida que as características faciais assumiam uma forma realista, como alguém emergindo da água. A sombra se transformou em um segundo Shen-Jie. Eu sou você e você sou eu. Ele mergulhou as mãos em seu corpo e a maldição correu por seus dedos. Manchas de cicatrizes apareceram em seu corpo e se moviam para formar símbolos únicos. Logo, todos os símbolos se reuniram ao redor do coração da sombra para formar a forma de um bebê. No entanto, este bebê era diferente de uma criança normal. Seu coração batia e a cada pulsação, irradiava um ressentimento sem fim. Olhar para aquilo era como olhar para a imagem do diabo pintada na porta do banheiro da casa assombrada. O feto fantasma. O bebê estendeu os membros e o corpo da sombra foi dilacerado. 4 membros finos e finos se estendiam do corpo da sombra. Sua expressão espelhava a do bebê, uma espécie de ódio por tudo que existia no mundo. As correntes esculpidas com rostos humanos açoitavam a sombra. Este último fez uma careta quando mais membros saíram de suas costas. Eles perfuraram seu corpo, e o líquido preto que representava a maldição jorrou de seu corpo. Num instante, o telhado foi coberto por uma chuva negra. Lembro-me de cada pontada de desespero que experimentei, e cada morte só me tornou mais forte. Você disse que queria me matar, então desejo-lhe sorte, porque nem eu sei como me matar. O rosto da sombra rachou como uma máscara quebrada. Rachaduras apareceram enquanto veias de sangue saíam do bebê dentro de seu peito para sugar o corpo da sombra. O bebê estava crescendo. Estava literalmente consumindo a sombra para acelerar seu crescimento. Eu sou a existência mais próxima da morte. Eu gosto da morte e convidarei todos vocês para provarem a morte comigo. O rosto da sombra caiu em pedaços. O bebê em seu peito de repente abriu os olhos, e o olhar venenoso era uma réplica completa daquele da sombra. Não dê a ele a chance, afaste o bebê de seu corpo. Shen-Jie gritou em comando. Enquanto falava, o Dr. Gao já estava avançando. Sua expressão era demente, como a de um viciado na presença de uma droga. Ele parecia sentir algo mais poderoso do que um espectro vermelho na sombra. Capítulo 674. O assustador Dr. Gao, Minha Casa dos Horrores. Dr. Gao abriu os 2 braços. Sob a lua de sangue, ele parecia ainda mais perturbado. Correntes saíram debaixo de seu casaco. Eles eram seu meio de ataque, mas ao mesmo tempo, eram sua ferramenta de amarração. Ninguém sabia o que havia acontecido com o Dr. Gao. Ele parecia ter amarrado as correntes ao seu redor quando ainda estava consciente. Essas correntes representavam desespero e emoções negativas, e também representavam os seres humanos e espectros que morreram em suas mãos. As correntes prenderam todos que ele matou, mas também prenderam o próprio homem.
À medida que mais correntes saíam de seu corpo, o Dr. Gao parecia ter desbloqueado camadas de um selo. Uma aura extremamente perigosa irradiava do homem. O sangue negro pingou no chão, misturou-se à maldição e transformou-se em trilhas de vasos sanguíneos. Uma extremidade estava enrolada em volta dos pés do Dr. Gao e a outra extremidade conectada a este mundo atrás da porta. O casaco tingido de sangue tremulava ao vento e uma voz estranha ecoou de dentro do corpo do Dr. Gao. Que sorriso delicioso, desejo enfiá-lo dentro do meu corpo. Coma-o, coma-o, coma-o. Parecia a voz de uma mulher. Um rosto diferente cresceu no corpo do Dr. Gao. Suas características faciais não estavam onde deveriam estar, mas seus olhos estavam cheios de gula. Cale-se. Ao ouvir a voz da mulher, o Dr. Gao enfiou as mãos em seu corpo com força. O sangue explodiu e escorreu pelas correntes. Comida que nunca provei antes. Isso é algo que nunca provei antes. Não é você, sou eu. Coma ele. Muitas vozes distintas saíram do corpo do Dr. Gao. Shenji agora viu que muitos rostos cresceram no corpo do Dr. Gao e pareciam ter crescido em seu corpo. Cale a boca. Vou mandar todos vocês calarem a boca. O sangue fluiu. Começando por dentro, o jaleco branco do Dr. Gao foi tingido de vermelho mais uma vez. Seu corpo também começou a desmoronar devido aos seus ataques automutilantes. Dr. Gao, que se acalmou um pouco depois de conhecer Shenji, ficou furioso novamente. As correntes em seu corpo pareciam ter o propósito de amarrar os rostos. À medida que as correntes caíam, os rostos usavam seu corpo para expressar seus próprios desejos. Mesmo com o ferimento, a mulher ignorou a cicatriz e continuou a rir loucamente. Na verdade, Shenji já tinha visto esse rosto antes. Certa vez, ele vira o rosto dela na sala repleta de fotos das vítimas da Sociedade das Histórias de Fantasmas. Ela foi uma das pessoas mortas pela sociedade. Sob a influência de emoções negativas, ela se tornou parte de algo que o Dr. Gao teve de suportar. Vozes diferentes saíram debaixo do casaco de sangue do Dr. Gao. Shenji não conseguia imaginar como o Dr. Gao ficaria sob o casaco. Ele assistiu de longe enquanto o Dr. Gao mutilava seu próprio corpo com as próprias mãos, mas isso não parecia significar nada. Instigado, repreendido e amaldiçoado pelas diferentes vozes, o Dr. Gao parou lentamente. A expressão em seu rosto mudou gradualmente para combinar com os rostos de seu corpo. Seus lábios se abriram amplamente. Um de seus olhos estava vazando lágrimas, o outro estava vazando sangue, e ele riu loucamente enquanto avançava em direção à sombra. Ele atacou indiscriminadamente. Se o cabelo preto de Zanya bloqueasse seu caminho, ele também o derrubaria. Confinamento, transmutação e supressão, um espectro com 3 propriedades especiais. A sombra usou seu próprio corpo como nutriente para alimentar o feto fantasma. O bebê continuaria a crescer até atingir o ponto de ruptura onde o corpo da sombra desmoronaria. A cidade de Livan e o apartamento fantasma estão protegendo o segredo do feto fantasma. Se eu não puder recuperar este lugar, terei que arruiná-lo. Sem se esconder ou recuar, a sombra dobrou as pernas e atirou no Dr. Gao. O rosto da sombra estava ficando embaçado enquanto o rosto do bebê ficava mais claro. Shenji, que estava de longe, usou sua visão yin-yang e gravou o rosto da criança em sua mente. Sem qualquer preâmbulo, quando o Dr. Gao entrou em contato com a sombra, a batalha atingiu seu auge. A palavra horrível não foi suficiente para descrever a batalha. Nenhum deles parecia saber o significado de defesa. Eles atacaram indefinidamente. A maldição se transformou em uma lança para perfurar o corpo do Dr. Gao. Os rostos humanos foram perfurados enquanto lamentos e risadas ecoavam do corpo do Dr. Gao. As correntes chacoalharam, resistindo à maldição. O Dr. Gao, que não conteve nada, teve sangue saindo de seu corpo como fogos de artifício líquidos. Ele atacou como se fosse morrer e, com determinação em direção à morte, agarrou-se à sombra. O sangue ao seu redor se materializou em uma corrente e prendeu o corpo da sombra. O chão do telhado era uma poça de sangue. Correntes saíram da piscina e atacaram a sombra como pitons famintas. Centenas de correntes surgiram no corpo da sombra. Eles o perfuraram, imobilizando-o no telhado. Eu me pergunto, qual é o gosto de um espectro mais poderoso que um espectro vermelho? Com um sorriso assustador no rosto, o Dr. Gao deu uma mordida na sombra. Sua boca estava pingando maldições. O Dr. Gao havia enlouquecido. Este espectro vermelho desejava consumir a maldição pedaço por pedaço. As correntes representam o confinamento, o corpo carrega o poder de supressão e você tem a capacidade de transmutar. Você é realmente muito poderoso. Os lábios do bebê estavam se movendo. As correntes queimaram com a maldição. O corpo da sombra estava se dissolvendo e ele escapou da armadilha do Dr. Gao. O Dr. Gao não soltou todas as suas correntes. Seu verdadeiro poder causou cautela nas sombras, e ele se lembraria para sempre do termo Sociedade de Histórias de Fantasmas. O ponto fraco dele é o bebê dentro do peito. Todas as maldições estão protegendo esse bebê. Os que estavam ao lado viam as coisas com mais clareza. Shenji foi quem mais manteve sua racionalidade e viu através da fraqueza da sombra instantaneamente. Você de novo? Quando eles estavam lutando, a sombra já havia se aproximado de Shenji. Seu ódio por Shenji era imensurável. As correntes envolveram a sombra, mas o mesmo truque não funcionaria 2 vezes. Ele usou as camadas de maldição para proteger o bebê em seu peito, abandonando a maior parte de sua defesa enquanto se movia em direção a Shenji. Ele queria se aproximar de Shenji para matar esse humano que ele mais odiava no mundo. Ele não queria ter Shenji à vista novamente.
Ele odiava tudo naquele homem, e o desejo de destruir turvava sua mente. Nunca fiz mal a você e não sei o que aconteceu com você. Se houver uma chance, espero que possamos sentar e conversar com calma, mas, infelizmente, nós dois sabemos o quão perigoso o outro é. Shenji ficou onde estava. Bai Qiulen e a mulher do túnel guardavam ao lado dele enquanto Shenji observava cuidadosamente o padrão de movimento da sombra. Esse tipo de avanço rápido e ao mesmo tempo evitar os ataques letais valeu a pena ser estudado por Shenji. Eles tinham a mesma fisiologia, mas o domínio da sombra sobre seu físico era muito melhor que o de Shenji. Shenji estava confiando no martelo e na força bruta, mas depois dessa experiência de aprendizado, ele percebeu a limitação da força pura. Ele precisava aprender mais técnicas para poder escapar com mais facilidade no futuro e não criar um fardo para os outros. Com a sombra representando uma ameaça tão grande, Shenji ainda teve facilidade para aprender a técnica da sombra. Não foi porque Shenji ganhou uma visão esclarecida da vida, mas porque Zanya estava ao seu lado. Ainda é Zanya quem é mais confiável. Eles são todos espectros vermelhos, mas comparados ao Dr. Gao e à sombra, Zanya é provavelmente o mais normal de todos. Seus dedos se apertaram e listras pretas surgiram lentamente no braço de Zanya. A pele mortalmente branca, o vestido vermelho sangue e as estranhas listras pretas. Zanya, que sempre usava um rosto inexpressivo, virou-se para a sombra e de repente sorriu. Este foi um dia particularmente significativo para ela. Como testemunha da gloriosa declaração que Shenji fez, Zanya desejou transformar a sombra em uma boneca como lembrança. Ela se imaginou fazendo o mesmo durante o casamento. Ela transformaria todos os convidados em bonecos e assim, a felicidade daquele dia seria preservada para sempre. Capítulo 675. O poder especial de Zanya, Minha Casa dos Horrores. Quando Zanya não apareceu, a sombra só sentiu ódio por Shenji, mas depois que Zanya apareceu, o ódio da sombra por Shenji se aprofundou. Inicialmente, ele só queria transformar Shenji em sua própria sombra, mas agora, ele só queria assassinar esse homem. Um espírito persistente não pode deixar seu objeto de posse. Um espectro sinistro pode se mover independentemente dele por um tempo. E um espectro vermelho pode deixar o objeto possuído por um longo tempo e até mesmo encontrar um novo objeto para possuir. Esse é atualmente o método que uso para diferenciar os diferentes tipos de espectros. Shenji olhou para a sombra que se aproximava. Mas este método não é tão útil para espectros acima do nível de espectro vermelho. O Dr. Gao disse que sentiu algo além de um espectro vermelho na sombra. Então qual é a diferença entre algo assim e um espectro vermelho? A diferença de potência entre eles deve ser maior do que a diferença de potência entre um Red Sectre e um Sectre normal. Era simples diferenciar um espectro vermelho de um espectro normal. A peça de roupa vermelha era um sinal claro. Mas qual era a diferença entre um espectro vermelho e algo além de um espectro vermelho? A sombra só pode ser considerada um grande espectro vermelho. Depois que o feto fantasma nascer, ele se tornará uma existência real acima de um espectro vermelho. Shenji notou alguns problemas na sombra. O bebê no peito da sombra está ingerindo seu corpo e usando a si mesmo para nutri-lo em troca de poder além do nível que deveria ter. Embora aquele bebê pareça normal, isso me dá uma sensação muito ruim. Olhar para isso me dá uma sensação semelhante a quando olho para a foto do espectro na porta da minha casa assombrada. Quando o Dr. Gao estava prestes a ser exposto, ele jogou a cautela ao vento e fez um sacrifício vivo de vários indivíduos. Ele arrancou seus olhos e deixou uma pintura de um espectro na porta da casa assombrada de Shenji. Esse espectro pode ser algo mais poderoso que um espectro vermelho. Pensando bem, havia muitas coisas que valiam a pena investigar sobre a sociedade das histórias de fantasmas. Por exemplo, aquela caixa com a mancha preta de sangue. Afinal, a razão pela qual Zaya pôde crescer tão rapidamente provavelmente teve muito a ver com o sangue negro que ela roubou do membro da sociedade. Aquele sangue negro era diferente do sangue negro que escorria do corpo do Dr. Gao, que estava colorido por maldições. Era uma escuridão pura. Mesmo quando guardado dentro da caixa, podia-se sentir o imenso ressentimento que guardava. Dr. Gao não estaria planejando atrair um monstro como esse para a porta da casa assombrada, certo? Shenji não conseguiu adivinhar o objetivo do espectro. O único que sabia a verdade, aquele que armou a armadilha, ficou louco e Shenji realmente não tinha ideia se isso era bom ou não. Se esse for realmente o plano dele, não há nada que eu possa fazer a não ser aumentar o número de funcionários que tenho e treiná-los para se tornarem mais fortes. Contanto que Zanya consiga avançar, a maioria dos problemas poderá ser resolvida. No entanto, a distância entre um espectro vermelho e a presença acima dele é enorme. Até a sombra levou 10 anos para afetar a transformação. Parece que ainda falta algo para Zanya fazer essa evolução. O poder de Zanya cresceu para um nível impossível. Pela primeira vez, seu nível de poder era semelhante ao da mulher no poço da Vila do Caixão, mas agora ela provavelmente poderia facilmente derrubar a mulher do poço. Zanya deveria estar escondendo alguns segredos também. Tenho tratado ela com gentileza, mas percebo que não a conheço muito bem. Um som pesado trouxe Shenji de volta à realidade. Sangue negro que carregava a maldição se espalhou e uma mecha de cabelo preto envolveu Shenji. Vinculação, gula, conectividade do coração, dor, nitidez. Como você tem tantas propriedades especiais? Sob a proteção do cabelo preto de Zanya, Shenji ouviu a voz da sombra. Ele mencionou o termo nitidez. A gula era a propriedade especial da mulher do hotel.
Zanya havia consumido seu coração, então era compreensível que ela possuísse esse poder. A encadernação provavelmente era propriedade especial de Zanya, e era uma combinação perfeita. Afinal, ela estava usando seu cabelo preto para amarrar seus inimigos. Zanya havia consumido os filhos gêmeos do diabo da sociedade, e provavelmente foi aí que ela obteve a propriedade especial da conectividade do coração. Isso explicava por que Zanya podia ouvir as vozes no coração de Shen-Ge. Ela provavelmente conectou seu coração ao de Shen-Ge naquela época. Mas as duas propriedades especiais restantes confundiram Shen-Ge. A dor parecia estar relacionada a Shuyin, e Shuyin tinha acabado de se tornar um verdadeiro espectro vermelho. O próprio Shuyin provavelmente não tinha entendido como usar essa propriedade especial, então por que Zanya a possuiria? A nitidez pertencia à mulher sem cabeça que era vizinha de Xiaobu. Ela morreu sob os cortes de muitas facas, e a intensidade dessa memória fez com que seu sangue possuísse a qualidade afiada. Para garantir que Zanya não tivesse consumido silenciosamente a mulher sem cabeça, Shen-Ge abriu o quadrinho para dar uma olhada. A mulher sem cabeça ainda estava lá, seu corpo não desapareceu, mas ela parecia muito mais obediente. A mulher sem cabeça é um espectro vermelho que pretendo juntar à casa assombrada, e Shuyin já é uma funcionária que ouve meu comando. Isso significa que Zanya pode absorver as propriedades especiais de outros espectros vermelhos através de mim? A boca de Shen-Ge se alargou. Ele nem achava que isso fosse possível. A propriedade especial mencionada pela sombra deve ser o poder especial detalhado pelo telefone preto. Visto que a sombra pode ver através da propriedade especial de todos os espectros vermelhos, isso significa que sua propriedade especial é algo semelhante à observação? Esta foi a primeira vez que Shen-Ge ouviu o termo propriedade especial, mas ele acreditava que a sombra tinha entendido errado desta vez. Zanya não possuiria tantas propriedades especiais. Era simplesmente que além do poder de ligação que ela já possuía, ela possuía um poder diferente que estava profundamente enterrado dentro dela. Zanya possuía sua própria página especial no telefone preto. Shen-Ge pensou que isso era algo comum a todos os espectros vermelhos, mas mesmo depois de Shuyin se tornar um espectro vermelho, isso não aconteceu com ele. Mesmo que Shuyin tivesse se tornado um espectro vermelho, ele apenas ocupava uma linha na lista de funcionários, mas seu nome ficou vermelho. Os espíritos remanescentes não possuem poderes especiais. Uma pequena porção de espectros sinistros tem poderes especiais, e esses são como sorteios de sorte. No entanto, todos os espectros vermelhos possuem um poder especial. Um espectro vermelho pode possuir um número diferente de poderes especiais, e quanto mais poderes especiais ele possuir, mais fortes eles serão. Com base nesta lógica, que tipo de poder uma existência acima do espectro vermelho possuirá? Shen-Ge tentou prever isso e na realidade ele também estava tentando descobrir como evoluir seus funcionários para esse estágio. O limite de tempo para a missão de 4 estrelas, Escola da Vida após a Morte, estava quase acabando. Livan City, uma missão de 3,5 estrelas, já lhe causou muitas dificuldades. Se ele realmente desafiasse um cenário de 4 estrelas, ele poderia morrer. Mesmo que um cenário de 3,5 estrelas não contenha uma existência acima de um espectro vermelho, pode-se notar seus rastros. Com base nesta lógica, um cenário de 4 estrelas deveria conter a presença de algo mais forte que um espectro vermelho. Shen-Ge respirou fundo. A cidade em que ele residia tinha muitas histórias de fantasmas, mas mesmo em uma cidade tão única, havia apenas 3 cenários conhecidos de 4 estrelas. Em outras palavras, a cidade pode abrigar 3 presenças mais fortes que um espectro vermelho. Eram o segredo mais profundo escondido pela cidade. Eles representavam o lado mais sombrio da cidade. Fim do vídeo.